Tá valendo? O homem que mandou sequestrar os 3 ex-presidentes. Mas quem que é o louco? 1 milhão de visualizações no Instagram. Quem que é o louco que tem coragem de fazer isso, Assim que Alfinete? começa o ano, viu? Ele vai fazer piada, viu? Ele quase não faz Eu piada. vou contar aqui os Piada, bastidores piada, desse zoeira, vídeo resenha. do Alan Dorazio, que tá batendo 1 milhão de visualização no Instagram. Assiste aí. Você falou mesmo, velho. E aí você vai ver aqui, Você ó. é foda, mano. A repercussão que tá dando isso aí, mas isso é outro problema. Porque hoje eu quero uma salva de palmas para ele, que está entre os 10 maiores goleiros da história do Palmeiras. Muito melhor que Carlos Miguel, essa mas nem se compara. Aí, nem se Você compara. Zé Ruela, velho. Quem que está conosco hoje, meu querido Alan? Gilmar. Uou. Valeu. Tem o Gilmar Rinaldi, que era o goleiro do Flamengo de São Paulo. Você sempre foi só Gilmar. Só Gilmar. Meu nome é Leir Gilmar da Costa, né? E só Gilmar. Agora teve Gilmar Rio Nada. Teve um monte de mão de pau aí, né? Boa. Teve um Boa, monte, Gilmar. né? Só que... Tinha o genérico. os nomes, eles são, ao longo do tempo, um vai copiando o outro. Né? E, enfim, era uma responsabilidade muito grande, porque você levar o nome do Gilmar, que era o Gilmar dos Santos Neves, o verdadeiro, né? Que veio da onde? Que veio na época do Santos, né? Não. Do Corinthians. Ele tentou. Ô, Gilmar, pelo amor de Deus. Ele jogou no Santos e no Corinthians. Na época que ele estava no Corinthians, minha mãe, como boa corintiana, me colocou o mesmo nome e eu tive essa missão de representar. E não é fácil não, né? Levar o nome do cara é muito difícil. E representou. É o goleiro Graças que a foi Deus deu tudo bicampeão pela seleção brasileira, 58 e 62. Os maiores de todos. E você né? sabe que os goleiros, né, é os mais fáceis de ser cornetados, né? Todo mundo quer cornetar, mas ninguém quer ser goleiro. Então, você vê que os goleiros são poucos, né? Num plantel aí de 30 e tantos jogadores, 2 ou 3 goleiros é que fazem parte. Três Justamente. goleiros. Hoje em dia é 3, né? Três. O Gilmar vai explicar tudo isso aí, falar da posição, falar da carreira dele, da história desse grande goleiro da história do Palmeiras, que está vivendo um momento de transição aí no gol, tá uma complicação lá, já tiraram o Everton, que esse aqui, ó, esse aqui inventou o apelido de Jacaré Everton. Aí eu inventei. Esse aqui Quer que eu esse saia aqui preso pegou, do programa hoje. inventou o apelido de Jacaré Everton. Eu vou ser preso, Uma velho. barbaridade, eu sempre fui contra esse o Everton tipo é de bom, o brincadeira Everton é aqui bom. no programa. Mas por que essa brincadeira? Não Não entendi. Não foi eu que inventei, não, Gilmar. Ah, O é? Everton é muito bom, inclusive porque veio da onde? Corinthians. Do Corinthians. Você vê? Tudo que é bom vem do Tudo Corinthians. está relacionado ao Corinthians. Você deve ter passado lá também, porque todo goleiro Se do eu falar Palmeiras... pra você que meu primeiro time foi o Corinthians... falei, meu Deus! Verdade. Verdade. Começou no Corinthians? Começou lá. Aí. Então, eu tinha 15... O Corinthians é o futebol, mano. Então, eu tinha 15 para 16 anos, fizemos um jogo em Osasco contra o Corinthians e o treinador era o Cabeção na época, que era o goleiro do Corinthians. Lógico. Você não sabe, Cabeção também foi O um goleiro folclórico. E o Cabeção me convidou e eu fiquei 2 meses treinando, né? Na época, o goleiro que estava lá era o Solito. Era o Solito e o Solitinho. Eles eram garotos de 15 anos, mas com 1,95 m. E eu nunca fui tão grandão. Na época, o Cabeção falou, puta, gostei de você, mas eu queria uma coisa mais assim. Tal. Beleza, obrigado. Agradeci por ter jogado lá. Foi Palmeiras. E fui pro Palmeiras. E o meu primeiro jogo foi contra o Corinthians. E quanto foi? Ganhei de 1-0. Aí, defendeu 6 pênaltis. Aí o Cabeção falou, puta, como fui te todos os dispensar. goleiros contra o Então é Corinthians. assim. A vida é assim, não dá certo no lugar, dá certo É no sempre assim, tá Pois é, vendo? Mas eu tenho um grande apreço pelo Corinthians, independente de... Que abriu as portas de- primeiro pra você. justamente. É. Tá vendo? legal. Mas O Corinthians é foda, pra né? você ver Como o Corinthians perde jogador, né? Exatamente. Como o Corinthians é rei E em perder perder jogador bom, né, jogador bom. É É verdade, um né? negócio que não dá pra explicar. Mas onde você não vai cometer o mesmo erro que o Corinthians comete é na BetSul. Mas nunca. Na sua bet de norte a Nunca, sul. nunca. Tá aqui, olha que homem bonito aí, Gilmar. Caramba. Conhece esse cara aí? Esse cara aí, eu não tô conhecendo, tá com o boné roxo. Parece um vendo? galã, né, velho? Aí, ó. BetSul, apostou, ganhou, sacou, faça o seu jogo na BetSul com responsabilidade, Sempre, certo? sempre. Separa aquele dinheiro para entretenimento, tá? É o entretenimento. É então, lógico. é o que você vai usar para outro tipo de entretenimento, você pode se divertir na BetSul. Cashback todo dia, o QR Code fica na tela aqui o programa inteiro e apenas para maiores de 18 anos. Lembrando que a BetSul é uma casa 100% regularizada, oficial, pelo governo federal. Tranquilaço. Tá lá, não tem erro. Só Cuidado. Vou na outra que... Não. Ó, vai onde tem garantia.
Na Lead Travel também tem novidade daqui a pouco, Ricardinho. A gente vai falar das novidades da Lead Travel para 2026, Muito legal. que é ano de Copa do Mundo. Gilmar, obrigado por ter vindo aqui, viu, meu velho? Bom, primeiramente agradecer a vocês, né, ao convite, ao Alan, ao Alfinete, e minha filha Bárbara, que fez o contato aí, ficou lá me buzinando. Os caras são corintianos, mas eu não tenho que ir lá... Beleza. Mas essa aqui trabalha, né? Não, essa aqui trabalha, né, Gilmar? Alguém tem que fazer o serviço. Alguém tem que fazer o negócio andar. Senão... Aproveita aí que o pai é consagrado e vai juntando o útil ao agradável. É isso aí, um ajuda o outro e vamos seguindo. Não é muito isso? legal. E, pô, é gostoso trabalhar com a firma, é um orgulho, Não, né? a gente fala tudo, mas a Bárbara é bastante esforçada, ela vai na linha de frente mesmo, e quando ela disse de vocês, eu falei, não, vamos lá, né, sem problema algum, porque eu procuro atender na medida do possível a todos que me solicitam, né? Só não pode ficar me cornetando muito, mas aqueles que me dão a moral, eu venho sim. Ô, Gilmar, tá galanzão, hein, né? Não, o relógio tá galã. Só não gosta? Tá dando trabalho? Sempre deu. Então, tá galanzão, hein, Gilmar? Normal, isso aí o tempo vai deixando a gente assim, com uma certa maturidade, né? Mas é de boa. Vocês que são jovens, têm o mundo pela frente. Eu já vivi bastante, né? E tive muitas experiências com futebol, positivas e negativas. Então, hoje a gente vê o futebol de uma forma bem crítica, né? A gente procura assim. E eu corneto também, sabe, Alfinete? Os caras me cornetavam quando eu jogava, agora eu vejo os caras falando, agora eu também sento o pau também. Não tô nem nada aí. mais justo, né? É isso aí. Antes da gente falar da tua carreira, do momento do Palmeiras também, atualmente você está se dedicando ao quê, Gilmar? Então, atualmente, o meu último, eu tive fazendo um trabalho no clube no Oeste, né? Trabalhei no ano passado no Audax e no Oeste Barueri. Tava lá com o Sidão? Tava lá com o Sidão. Esse que fazia lá os vídeos Trabalhei no Oeste. No Oeste com o Sidão lá. Tava lá com o Sidão e terminamos o ano. Foi me desliguei, né? Porque eles têm outras... Tá em Osasco agora. Tá em Mas você era Osasco. da diretoria, Gilmar? Não, eu fazia o trabalho com os goleiros lá. Ah, com eles os falaram, goleiros. vem consertar aqui uma situação que tá meio pendente legal. aqui. Uhum. Aí eu fui lá dar meu contributo. Foi um trabalho super legal, né? Legal. Com os meninos da base e com os profissionais. Que eu fui jogador do Sidão, né? Há muito tempo atrás. Eu trabalhei com ele. Sofreu na mão do Sidão, né? E o Sidão, como todos sabem, né? Tem um temperamento um pouco difícil, mas tem bom coração. E eu sempre me dei muito bem com ele. Um abraço pro Sidão. O Sidão e companhia lá, os caras merecem. E hoje eles têm uma nova missão, né? Eles estão com o Osasco Sporting, inclusive acho que eles vão jogar hoje em Taubaté. E estão com uma missão nova, levar esse time de Osasco, tentar novamente subir. Legal, show de bola, show de bola. Mas tenho muita amizade com o pessoal, com ele, com o Renan, com os filhos dele, com o Lelé. Pessoal muito bacana. O futebol continua sendo a tua vida, né? Continua sendo, até porque você vê, a gente se dedica a vida ao futebol e quando chega um determinado momento as pessoas passam a precisar da sua experiência, né? Então, além disso, hoje eu tenho um instituto em Osasco, que se chama Instituto Agarrando a Chance, que ele foi fundado em 2012, e nós damos oportunidade às crianças que queiram jogar futebol. Que legal. Que legal. Reforço escolar, com psicólogo, com assistente social, enfim. É o que, no momento, é o carro-chefe lá da minha situação em Osasco, em relação a esse instituto, né? Ele atua no bairro Jardim Canaã, que é uma periferia de Osasco, e lá nós fazemos o trabalho abraçando mais de 250 famílias. Puta, que legal. E vai além do futebol, né, Alfinete? Além do futebol. Né? Porque o futebol... Da molecada aprender. Justamente, porque um dia aquilo que eu queria ter era muito difícil. Nós, quando somos crianças, né, e às vezes nós temos limitações, e você quer jogar futebol e tem uma certa dificuldade. Então, hoje nós proporcionamos àquelas crianças daquela região tudo isso sem custo algum, né, a troco apenas da paciência do pai levá-los lá para ter essa experiência em treinar e manter uma atividade física. E tem jogador que atualmente ganha 5 milhões de reais. Não olha pra cara de ninguém. Acontece, não tem projeto nenhum. E trata os outros mal pra caramba. Alguns fazem, mas outros... E outra, Alfinete, isso é obrigado, mas... Conta nos dedos, né? Justamente. Isso aí a gente faz sem custo algum, né? Nós temos lá o CMDCA que nos ajuda e os amigos e os patrocinadores que eu consegui ao longo do tempo com amizade com o futebol, né? Que nos ajudam lá eventualmente. Então, é difícil, mas a gente consegue tocar aquilo, né, com muita seriedade. E é bacana ver no olhar de uma criança que quer jogar futebol, quando ganha lá um tênis novo, uma bola nova, e a gente incentiva muito isso, a prática do esporte. É o lado bom da vida, a gente procura direcionar essas crianças para o lado esportivo, é o lado que você tem o comprometimento, né? E
me sinto bastante contente realizando esse trabalho. A Bárbara me ajuda bastante. A Bárbara agora é o CEO lá do nosso, do nosso instituto. Está na linha de frente também. É muito legal. Tem que ser. Mas é braba, viu, meu? É bravo. Tem que ser bravo. Tem que ser bravo, porque senão o pessoal quer deitar na sopa. Ô, Gilmar, antes da gente falar da tua carreira, aproveitar que é a notícia quente do dia, né? Da saída do Everton do Palmeiras. A gente vai falar da tua carreira também, do fato de você estar aí entre os principais goleiros da história do Palmeiras, mas é uma notícia de agora, né? Imagino para o palmeirense como é que deve ser ver um ídolo saindo, né, do clube. Você já viu aquela... Vale a pena ver de novo? O quê? Que é as novelinhas? Sei. Que é reprise, né? Reprise, é a mesma isso. história depois de Já até sei do que você vai falar. Do que é? O personagem principal, o tal de Carlos Miguel? Isso. Já a mesma sei. história que aconteceu. A mesma coisa. É a mesma história. Curiosamente. E eu falei lá, eu avisei, eu falei, vai ser igual, hein? Puta, você falou mesmo, faz tempo que você falou isso. Vai ser igual, vai ser a mesma coisa. E dito e feito. Já... Tchau. Tchau pro Everton. Como é que você, como que tem uma baita credencial para falar do assunto, como é que você enxerga isso que está acontecendo agora no Palmeiras com relação ao Everton e Carlos Miguel? E aí acho que a gente pode incluir nesse bolo aí o Abel, né? Sim. A própria Leila, né? Então, Alfinete, o que acontece é o seguinte, todos nós sabemos, somos sabedores de que o Palmeiras, nessa ascensão que o Palmeiras estava vindo, era natural que a equipe sempre procura se reforçar. É normal. Né? O reforço para poder manter esse grupo assim jogando a 100%, tem que as renovações elas têm que acontecer. Porém, foram mexer num lugar em que não se fazia necessário. É meu modo de ver. Não se fazia necessário. Por quê? O Everton vinha jogando, estava participando da seleção brasileira, era titular absoluto e teve um problema físico, né? Teve uma contusão, o que é completamente natural. Nesse momento, levado por algumas situações que eu não sei, né, quem teve essa ideia lá dentro, de trazer um goleiro de fora, que era o Carlos Miguel, nessa eventualidade, devido à contusão do Everton. Só que é o seguinte, pela lei natural do futebol, quando um jogador se machuca jogando, ele recupera e ele volta para a posição dele. Isso é um pacto que existe? É um pacto e é um merecimento. Você está jogando, você se machucou, você ficou bom, é natural que você vai voltar aos poucos. Você era o titular. O cara era 300 jogos na altura, 350 jogos, ele era o titular. É até ético, né? Existe uma ética. O cara se machuca, ele volta, aí se ele estiver entregando rapadura, aí é outra história. Mas não foi o caso, ele não teve a oportunidade de demonstrar a sua recuperação dentro de campo. Aí o Carlos Miguel veio, os clubes têm os seus interesses, tem dinheiro correndo por trás, beleza, tudo certo, e o rapaz entrou nessa situação. Só que também não aconteceu grandes coisas. Ele entrou normal. Posso falar... Não comprometeu, mas também não fez nenhum milagre que mudou a história. Igual Marcos. Não fez nada substancial que o fizesse titularíssimo ao ponto de o Everton, do Everton ir embora, né? Tinha o Lomba também no meio dessa história toda. Mas passaram ele para trás também. Que também Então, teve aquela coisa, o rapaz foi passado para trás, perdeu o posto e isso foi acumulando as situações desastrosas. Quer dizer, o titular saiu, entrou o outro também se sentiu desprestigiado, enfim, gerou uma polêmica total. Então, resumindo nessa história, a minha opinião a respeito disso, o Everton deveria ser mantido, o Carlos Miguel aguardar um pouco mais, né? Poderia estar incluso ali no grupo e tal, porque chegou, podia aguardar um pouco. E na época em que ele se machucou, o reserva imediato era o Lomba, então cometeram uma injustiça com o Lomba também. O Lomba só se ferra lá. Então, incrível. Aí, cabe às partes, ou seja, ao Carlos Miguel, ao Everton e ao Lomba, verem onde é que eles foram lesados, quem foi lesado nessa história, tá? Ao ponto do Everton culminar com a sua saída. Então, hoje é um fato, ele vai embora, mas eu achei tremenda injustiça. O Carlos Miguel é um bom goleiro, porém não havia mostrado nada ainda. Inclusive, quero fazer uma parte aqui, teve um jogo aí que o cara arremessou uma bola com a mão lá dentro da área, e o cara com 2 metros tomou gol de cabeça dentro da pequena área. Então, são coisas que são inadmissíveis. Né? Eu corneto, sabe por quê? Quando eu jogava, os caras me cornetavam pra caramba também. Os caras sentavam o rei em mim. Então, hoje eu posso falar que é postura de cagão. O cara que está dentro do gol, com 2 metros de altura e toma um gol de cabeça num arremesso lateral, não tem outra palavra.
Mas Dona Leila, seu Abel sabe o que faz e tomara que eles estejam com a razão. Pois é, eu não lembro exatamente na sua época, mas né, na década de 90 eu já consigo lembrar melhor, já vivia muito de perto o futebol, que a situação de goleiros do Palmeiras era um problema bom, né, para os treinadores da época, porque tinha o Serjão, Sim. o Veloso e o Marcos. Sim. E eles revezaram muito ali. O Marcos machucado saiu, o Veloso, acho que machucado, saiu. O Marcos depois fala, não, ele tem que voltar. Sim, ele sim. saiu machucado. Claro. Um ajudava o outro. O Marcos e o Sérgio, acho que chegaram a morar junto, Sim, dividir sim. apartamento. Esses três, eles tinham uma relação, né, muito saudável, muito legal. É óbvio que existia a competição, mas eles se respeitavam muito. No caso do Carlos Miguel, com o Everton e o Lomba ali, eu acho que toda essa solidariedade por parte de alguém ali, eu acho que não existiu. Eu sei quem que é. E ficou claro que não existiu, até porque esse racha foi visível aos olhos, né? Quer dizer, quem estava ali presenciando e acompanhando o Palmeiras, todos nós acompanhamos o Palmeiras. O Palmeiras, ultimamente, é o time que dá as cartas. E, de repente, você começa a ver uma situação que você fala, pô, o negócio está meio estranho. E ela persistiu e culminou com a saída desse trio aí que estava em jogo, aí, quem que era o titular, quem não era. Em outras oportunidades, no caso do tempo que você falou do Veloso, essa ética, essa parceria, acima de tudo, era muito saudável, coisa que não existe na atualidade. Né? Como que é essa situação? Porque pro goleiro é mais difícil, né? Porque o goleiro titular normalmente tem muita sequência, Sim. né? Como é que fica essa relação? Com quem que você teve esse tipo de relacionamento no Palmeiras? Então, lá no Palmeiras... Eu não lembro dos outros. Sim. Quando eu cheguei no Palmeiras, o titular era o Leão. Nossa, o Emerson Leão. que era um dos maiores lá do Palmeiras, né? Nossa Senhora! E era um dos maiores, né? E como vocês sabem... Esse aí só chegou na Copa de 70 e falou, ó... Tira os dois aí, me coloca pra jogar. Então. Os caras que chamaram ele pra ir pegar a experiência. Puta, logo com o Leão. Então, Um dos maiores da história, né? então você imagina a pedreira que eu enfrentei chegando no Palmeiras, Como né? que o Leão te recebeu? Então, o Leão que já esteve aqui com a gente, viu? Inclusive, um abraço pro Leão. Monstro. Então, o Leão, ele tem uma personalidade muito forte. Isso não, é inegável, é a personalidade forte. E eles viam em mim, né, um futuro goleiro dentro do Palmeiras. Então, esse garoto, eu fui campeão na base, eu fui campeão de novo. Então, isso incomodava muito ao Leão. Né? O ego dele se sentia meio ferido. Então, a gente lá não tinha muita afinidade. Mas... Gostei da honestidade. Mas, de qualquer forma, eu mantinha... Mas como que ele te recebeu quando você subiu profissional? Ele me recebeu de uma forma muito engraçada. Porque... Esse moleque chato tá vindo pra cá. Eu achei engraçado, porque... o vestiário do Palmeiras era separado por um túnel, né, do amador e do profissional. E o meu treinador falou, hoje você vai treinar no profissional. E me deu uma minha cestinha com minhas coisas dentro. Minha chuteira, minhas luvas. Então, e eu fui atravessando aquele corredor, me parecia uma eternidade. Parecia que eu estava no... É um túnel, né? Parecia que eu estava no corredor, né? E eu estava indo assim, e eu só torcia por uma coisa. O Leão não tá lá. Eu sabia que... E eu entro assim... Que ano é isso? Isso nos anos... em 76. 76. E eu entro no vestiário, dou de cara com quem? Nossa, velho. Justo com ele. Aí eu peguei assim, tentei dar um desbaratino, não, né? Aí ele olhou pra mim e falou pro seu Jorge, que era o roupeiro, porra, Jorge, isso aqui já virou uma palhaçada, pô, qualquer um já pode treinar aqui. Aí eu já senti que, porra, aquilo ali acho que foi pra mim, né? E desviei e tal. Fui procurando meu cantinho ali, pus minhas coisas, comecei a trocar. E a partir dali passei a conviver com ele no dia a dia, observando, né? Seu Valdir de Moraes era o treinador dele, era o meu. Nossa. O Valdir de Moraes foi o cara que inventou o treinamento para goleiro, né? Então eu tive o prazer de ser treinado por ele. E aí absorvia muitas situações do Leão. Ele era o goleiro titular, né? Ele tinha passagem pela seleção, era o titular da seleção brasileira, então eu tinha muito que aprender, mesmo sabendo que entre nós a situação não era lá muito favorável, né? Ele tinha lá um pé atrás comigo. Por quê? Porque nos juniores eu estava em ascensão e o pessoal falava que eu ia ser o substituto do Leão um dia. Então aquilo acho que o incomodava. Até o dia que eu fui ficar no banco dele, fiquei um campeonato, até o dia que ele foi expulso e eu entrei no lugar dele para disputar a final e fui bem e ele foi
negociado e eu fiquei 300 jogos pelo Palmeiras. 300 jogos Caraca, pelo mano. Palmeiras. Você vê. Ainda bem que a oportunidade apareceu, né? 300 jogos 300 pelo Então, Palmeiras. mas até né? chegar nisso aí, eu passei muitas dificuldades, né? Mas a relação com ele melhorou com o tempo ou ele sempre manteve distância? Não, ele sempre, no final, ele até veio e falou, pô, valeu, você mereceu, você é o cara, tal, né? Até me cumprimentou. Ele falou né? isso? Falou. Mas durante ali a temporada que nós vivíamos, era meio complicada a convivência, porque eu era uma temeridade para ele, né? Em termos de... Quer dizer, ele era o titular e ele sentia absoluto. Só que assim, no futebol, ninguém está 100% garantido. As coisas acontecem, né? Você vê. Ele foi expulso numa final. O Palmeiras achou o ato dele inconsequente, principalmente se tratar de uma final. De repente entra um garoto de 20 anos que dá conta do recado. Então, a história é contada dessa forma, tá? Mas sempre o respeitei como profissional que era, né? Era um excelente profissional. É o primeiro a chegar, o último a sair. E disso eu aprendi muito com ele. E depois, quando os dois pararam de jogar, encontrou com ele algumas Depois vezes? nós paramos de jogar, encontrei com o Alavés Santo André, eu fui jogar um jogo de massa, falei, Leão, e aí vai jogar? Não mexe com isso mais não. Aí, Mas agora sou eu tranquilo. Ele te viu, virou lá pro Masters e falou, qualquer um tá jogando aqui agora. só forçar. Pô, até aqui ele tá me perseguindo. Foi a última vez que eu o vi, depois teve o aniversário dele, mandei um feliz aniversário para ele, né? Inclusive lá pro Neto, lá o Neto foi o aniversário do Leão, mandei lá um... Mas assim, né? Ele tem... Não temos muita amizade, até porque ele vive numa outra esfera aí, tem outros meios, e eu continuei fazendo alguns trabalhos com o time de futebol, mesmo depois que eu parei, trabalhei no Guaratinguetá, Figueirense, enfim, né? Oeste, mas eu tinha um grande, assim... Por ele, ele era um ídolo que eu me espelhava e tirei muitas coisas boas assim pro meu dia a dia como goleiro, né? Mas nesse tempo todo no banco do Leão e ele sendo esse cara chato pra cacete, você pensava assim, se chegar uma proposta eu vou vazar, velho, porque tá difícil Olha, aqui eu ficar pensei- no banco Mas desse ele cara. é que a diferença comparando com o Everton agora é que o Everton já é mega consagrado. Sim. O Gilmar tava Então, começando. Tava começando. mas por isso mesmo, ele tá ali esperando a oportunidade, mas tem um cara que além de ser um grande goleiro, é um cara difícil de lidar. Mas você você não sabe- pensava assim, chegar uma proposta eu vazo Mas, e o tô Alan, fora. olha só, a resiliência em mim falou mais alto. Você teve a... Sabe por quê? Então, olha só, para você ter ideia, o goleiro titular é o Leão. Segundo goleiro, na ordem dos goleiros. Segundo goleiro, Benítez, seleção do Paraguai. Terceiro do goleiro, Bernardino, que vinha do Juventus. Quarto goleiro, Tonho. Era um negão de 2 metros de altura. Ele abriu o braço assim, ele colocava a mão em cada trave. O Carlos Miguel Carlos das Miguel era antigas. não perto dele. E aí vinha quinto, vinha o Pangaré em quinto. Aí vinha Gilmar em quinto. Magrelo pra caramba, parecia um... Né? Os caras chamavam até de Pantera Cor-de-Rosa, tão marco que eu era. Eu era o quinto na escala. Você era o quinto, Eu era o velho. quinto. Só que é o seguinte, Puta, que só da que eu tinha o hora. quê? Eu tive aquela paciência de esperar e falei, não, eu vou ficar até... Aí o Benítez falou assim, eu não quero ficar na reserva, porque eu também sou da seleção do É Paraguai. isso que eu penso. Vazou. É. Aí ficou o Bernardino. O Bernardino já é um goleiro de 30 anos, jogava no Juventus e tal, já estava quase parando e resolveu parar. O Tonho, não, eu quero ser emprestado, caiu naquilo. Quero ser emprestado que aqui eu nunca vou jogar. Eu falei, ó, eu pra Você mim- quietinho ali. eu quietinho, eu falei, ó, eu ficar na reserva Já do sou Leão o tá bom. segundo já. Já sou o segundo. Meio bicho já adianta um lado, né? Já podia custear algumas coisas Foi minhas. esperto pra E caramba. aí fiquei no banco do Leão 1 ano. Depois de 1 ano, ele foi expulso e eu entrei. Um ano, Olha, cara. um ano. ano, velho. Um ano. Ainda Um bem que a ano galera fora. foi saindo, Não, um né? ano, porque eu fui para lá em 76, eu estreiei em 78. Então, 1 ano para desfazer aquele grupo de pretensões, né? Que um não queria e tal, mais 1 ano de reserva. Então, demorou 2 anos o processo para jogar a primeira partida. Foi resiliente demais, velho. É. Mas o Gilmar pegou essa época do Palmeiras, uma época difícil. De 76 pra frente foi a fila que termina em 93, né? Isso. A gente, vai, Justamente. a gente vai falar bastante disso aí, mas só pra gente voltar e encerrar esse assunto de agora. O quanto você acha que o Abel foi responsável por isso que aconteceu entre os goleiros aí? Ele que jogou no ventilador aí, Não. no jogo contra a Portuguesa, o É negócio assim. do maior goleiro da história. Aí começou isso aí. Devem ter te ligado essa semana aí. Eu acho o seguinte, o Abel, como ele é responsável por tudo que acontece no Palmeiras, ele é responsável por essa situação também. Não adianta dar méritos a ele pelas vitórias e quando tem angu de caroço, ele não é responsável. Então, Gostei. a responsabilidade dele é no mesmo equivalente ao sucesso. É. Foi bom quando ganhou? Segura a onda agora que deu bucha, meu. Você é responsável, vai correr. Né? Então, o responsável, tanto nas vitórias quanto nessa situação aí desagradável,
O senhor Abel Ferreira, sem dúvida. É porque ele devia ter feito aquilo que o Gilmar falou. Quando o Everton tá voltando, tá bem, volta ele para ser titular. Ele não fez. Ele não fez. Voltava a ser titular e deixava o outro reclamar. Se o Everton, não ficou o gol da mão, tá panguando, tá mal. Então, Everton, eu te dei moral, mas agora dá licença que eu vou pôr o outro aqui. Então, mas o Barros não se mete nisso. E a Leila, que falou que quem manda no Palmeiras é ela. Mas normalmente o treinador, Alfinete, os treinadores nos clubes, a não ser de muitos tempos atrás, que tinha Eurico Miranda, Caçor de Andrade, era diferente. Hoje, os treinadores eles têm autonomia total para poder mandar soltar e mandar prender, né? A presidente, ela tem palavra também, só que ela, na gestão ela fica segurando a onda, mas o papel, quem decide realmente é o Abel. E você falou que não era ele, então ele correu da raia, porque quem manda, quem toma as decisões sempre é o treinador. Vamos ver, o que ele vai falar sobre isso. Ô Gilmar, você pegou uma época de ditaduras no Palmeiras? Talvez, não sei se... Talvez seja a palavra, né? Ou talvez exista alguma outra palavra menos... Daqueles grupos políticos engessados, né? Exatamente. E o Palmeiras, né, do Paulo Nobre para cá, mudou muito isso. Sim. Mas a gente está vendo uma movimentação da Leila querer mexer novamente no estatuto, para novamente sair como presidente. Isso aí a gente fica sabendo que lá nos corredores do palestra, lá que você conhece bem, sim, sabe bem. como é, que isso aí já está pegando mal, já teve problema com um conselheiro aí no final do ano. Como é que você enxerga essa movimentação da Leila aí, que ela quer virar o Maduro do Palmeiras? Aí você pode fazer Não me põe no meio desses negócios, não. O Palmeiras sempre foi uma equipe, uma sociedade, né, muito com muito comando. Lá no começo, o seu Pascoal Juliano, que foi presidente, depois veio o tempo do Nicola Raciop, Nelson Duque, né, Mustafa Contursi, eles sempre levaram o Palmeiras ali, né, segurando a onda mesmo, né? Quando veio o Paulo Nobre já veio com uma nova visão, né? Já é um cara do mercado. Já é um cara do mercado. Um cara moderno. Era um empresário, um cara moderno. Abriu o bolso dele para poder ajudar o Palmeiras, que não é qualquer um que faz isso. Não. Meter a mão no bolso para ajudar seu clube. E o Paulo Nobre fez isso, tá? Ajudou o Palmeiras e depois é natural que ele fosse ressarcido, até porque ajudou em muito. Ponto. O Palmeiras veio nessa nova versão agora, da era Leila e Abel, né? Do Gagliotti para cá. Do Gagliotti para cá, do Felipe Gagliotti para cá. Com essa nova gestão, esse tipo de gestão, no qual é um super clube, os aviões, a dinheirama toda, jogadores caros, tudo mais. Isso é natural que traz muitas responsabilidades, principalmente no futebol, em que no futebol tudo é dito. Todo mundo pode falar o que acontece no futebol, né? Se põe dinheiro, se não põe, os caras cornetam, time que paga, time que não paga. Enfim, então hoje o que o Palmeiras vive foi fruto do que eles mesmos próprios criaram, né? E hoje a Leila, que comanda tudo, eu não estou por dentro desse fato que você disse, de repente, que até mudar o estatuto. Porque ela não pode se reeleger, não pode, né? E a eleição é no final de 2027 só. Então, nesse ano, ela já está querendo mexer nisso aí para poder se candidatar de novo. Só que ela, como presidente, e fez um grande trabalho, de repente, vai encontrar alguém que possa, de alguma forma, ajudá-la nesse corre aí. Porque vão basear em cima do trabalho que foi feito. Eu acho que ela vai conseguir. E o trabalho dela, nós podemos cornetar tudo, achar isso e aquilo, mas foi um trabalho bem feito e o Palmeiras andou com o trabalho dela. Obviamente que o saldo é positivo. Bom, sim. A base do Palmeiras. Mas não tem que ter a troca? Pela ordem natural das coisas tem que ter a troca, né? Até porque existe a oposição, né? Todo clube tem a situação e a oposição, que eles também ficam aguardando a vez de poder mandar. E é justo, né? O presidente cumpriu um mandato, depois de um certo tempo ele tem que sair para que entre. Isso acontece em todo regime presidencialista, em que os presidentes eles têm um tempo e pode até voltar depois, mas tem que respeitar, porque tem sempre alguém numa espera querendo também mostrar serviço. Isso faz parte da democracia, sim, que tem que ter nos clubes também. Justamente. Né? Não fica muito tempo perpetuando no poder, né? Nem sempre tem. A gente tem a história conta isso. Depois acontece o que acontece no São Paulo, sempre os mesmos lá, o mesmo grupo, e aí acontece a merda. A situação do São Paulo.
Uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer com o E clube. principalmente o São Paulo, que sempre foi sinônimo de gestão positiva. A né? referência, né? Referência sempre Já foi na São época Paulo. que você começou a jogar, o São Já, Paulo era... o São Paulo era o referente. São Paulo, falar pra você, São Paulo sempre foi um clube redondinho em todos os aspectos. Foi o primeiro time a ter CT, Que negócio de cotia, CT, de lançar moleque de base, de gestão, e o Morumbi ser o melhor dos estádios, o maior dos estádios. Quer dizer, o São Paulo, eu falo para você, eu acompanhei muito essa época aí, que eu era oponente do Palmeiras, e o São Paulo, no momento, ele era tido como o clube modelo, né? Todos queriam se espelhar no São Paulo. O São Paulo só crescia, né? Tinha o melhor refis, Sempre. o melhor campo, o melhor CT, e agora ladeira abaixo. E outra, e teve o melhor time, melhor treinador, Melhor né? Porque o Tele time, Santana foi campeão do bicampeão, mundo e tudo mais, então... Parece que a política não interferia tanto, né, no campo, né? É. Não chegava agora. A ladeira não abaixo, sabe o que vai velho, acontecer com o São Paulo, cara. O Cicinha falou uma coisa que eu achei muito legal lá no jogo aberto. Ele falou assim, ó, o São Paulo não tem a força do Corinthians, cara. O São Paulo não consegue passar pelo que o Corinthians passou. Ah, sim. Sem grana, tudo ferrado, o presidente impeachmentado e ainda conseguir ser campeão e ganhar uma grana. O São Paulo não tem essa força. O São Paulo tem que ficar mais esperto que o Corinthians, cara, com essa situação de dever mais de 1 bilhão. Até porque no Corinthians os jogadores estão acostumados com Acostumado, essa turbulência, desde né? 1910. No assim. São Paulo isso é novidade, né? Não sei como vai ser lá não, É Gilmar. porque o torcedor corintiano, né, ele já, há muito tempo ele lida com desafios, né? E sempre tá ali do Faz lado. parte da cultura, né, Faz Gilmar? parte. O Corinthians E ele já nasceu de um desafio. É um pouco diferente. E o São Paulo, como sempre foi gestão, teve a coisa um pouco mais acomodada, né? Parece que dormiu em cima dos louros conquistados, né? Relaxou. E aí, só que a cobrança atual ela é grande. O pessoal vem para cima e a cobrança sempre vai ter. Os clubes de futebol sempre serão cobrados, independente de que se tem um presidente, se é uma presidente, Certo. eles sempre serão cobrados porque todos eles querem um retorno. E qual que é o retorno? Ganhar jogos, ganhar títulos. Isso aí é primordial. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar da carreira do Gilmar agora. Antes, leadtravel.com.br, sua viagem corporativa. Vai organizar uma viagem da sua empresa? Contrate a Lead Travel, que você não vai se arrepender. Tá? Uma viagem corporativa não é uma coisa simples de se fazer. Não é uma coisa... difícil. Pergunta pra Bárbara aqui, que fica levando o Master do Palmeiras pra cima e pra baixo. Pergunta pra ela. Não é fácil. Então, a Lead Travel organiza isso pra você. Você vai economizar. Você não vai cair em pegadinha, em armadilha. Contrate a leadtravel.com.br para você fazer a sua viagem corporativa com tranquilidade e sem estresse. Zero estresse, E o mais legal, vem novidade aí, hein? Ah, moleque. Copa do Mundo com a Lead Travel. Puta, Em breve aqui no Deus vai. Zebra a gente vai explicar. Você que quer ir assistir a Copa do Mundo, seja nos Estados Unidos, no México ou no Canadá, a Lead Travel vai fazer uma campanha, vai fazer um pacote muito legal para pessoa física, tá? Não é só para empresa, não. Mano, isso Para é legal. pessoa física. Então você que quer acompanhar a Copa do Mundo em loco, em breve aqui, vou passar todas as condições da Lead Travel para você, tá bom? Topzera. Gilmarzeira, como é que você resolveu ser goleiro? É a última coisa que uma pessoa em sã Sem consciência. Você é goleiro. resolve fazer Ele da é goleiro. vida. Vou treinar mais que todo mundo. É verdade. Mas no meu caso aconteceu uma coisa muito assim, que eu vou meio na contramão, né? Que de vez em quando eu vejo uns jogadores falarem assim que jogou mal porque estava fora de posição. Não é muito comum, o cara me pôs ali que não era minha, foi mal. Não era dali, mas me colocaram, fui tapar buraco e tal. E no meu caso aconteceu o seguinte, eu jogava num time lá em Osasco, na época, chamado Montenegro. E eu era um atacante do Montenegro. Né? E como atacante do Montenegro, eu tinha lá o meu fã-clube que gostavam de mim, quer dizer, aquela coisa que dentro dos padrões eu agradava uns e desagradava os outros. Mas beleza. E um dia, o dono do time era um português, e ele marcou um jogo num campo bom lá em Osasco, gramadão, que a gente jogava em campo pelado, e naquele dia era um campo bom. E ele chegou e falou assim, só que você vai ter uma coisa, você vai ter que jogar no gol. Eu falei, por quê? Porque o nosso goleiro baianinho, ele tomou uns mé aí e não vai poder jogar. E você vai ter que jogar no lugar dele. Aí eu fiquei puto. Eu falei, não, mas pô... Justo nesse campo? Justo nesse campo que eu ia... Não, mas...
Aí ele falou, não, mas dá essa moral aí, pô. Aí fazer o seguinte, você joga no gol, aí quando tiver acabando eu tiro, você bota você pra você correr um pouco junto com os caras. Tá? Falei, então aí é diferente, então eu, beleza. E fui pra esse jogo. Nesse tempo eu morava no Jardim Santo Antônio. Mas você já brincava de goleiro, não? Não, brincava de gol. A gente, quando é moleque, joga de tudo. Não tem vaga, ser zagueiro, ser atacante. Mas eu gostava de jogar no ataque, mas muito bem. Mas, de vez em quando, ficava lá no gol, brincava, aquela coisa toda. Aí, fomos jogar num campo gramadão lá em Osasco, que eu era do bairro Jardim Santo Antônio, e isso aconteceu no bairro de Osasco, no centro. Aí, comecei a jogar e tal. Aí, bola vinha, tal, agarrava a bola, saía jogando, aquelas coisas todas. Aí, apareceu um cara atrás do gol, baixinho assim, com óculos bem grosso, olhando assim, olhando, o tempo todo assim me olhando, o tempo todo me olhando. E quando acabou o jogo, quando virou o primeiro tempo, ele falou assim, pô, você joga bem. Eu falei, mas não sou goleiro, não. Ele falou, não, mas vi você jogar, você joga bem, rapaz. Eu falei, não, depois eu vou jogar um pouco na frente, o cara vai me pôr. Não, eu já vi você jogar, inclusive vou até ir embora. Mas vou te deixar um cartão. Se amanhã você resolver alguma coisa, você me liga. E me deixou um cartão e foi embora. O meu pai sempre me acompanhava, eu tinha uns 13 para 14 anos. Meu pai sempre me acompanhava, tinha 14 anos. E falou, quem é aquele rapaz que ficou? Eu falei, não sei, o cara falou que gostou de ver eu jogar no gol, mas me deu um cartão e foi embora. E aí joguei lá o que tinha que jogar, ao final do jogo, e fui para casa. Entrou na linha ou não? Ficou no gol? Não, entrei na linha um pouquinho, mas aí o cara já tinha ido embora também. Tá. Não aconteceu nada demais. Aí tá bom. Aí, dali uns dias, meu pai falou, pô, por que você não liga pro cara? Você não liga pro cara? Eu falei, vou resolver, vou ligar pro cara. Meu pai enchendo o saco. Aí liguei. Naquele tempo não tinha celular. Aí uma senhora atendeu, falou, oi, tudo bem? Tudo bem, rapaz, o telefone mandaram aqui ligar assim. Ah, é o meu irmão, ele não tá. Seu irmão não tá? Não, ele tá treinando. Tá treinando? Ele é treinador do Palmeiras. Caraca. Eu falei, porra, ele é treinador do Palmeiras, da base. E onde eles estão? Ah, eles estão lá no Rochidale treinando. Inclusive o treino vai começar tal hora. Puta, marchei lá pro Você Rochidale. foi na hora? Foi na hora, marchei lá, longe pra cá, na pé, fui cortando Osasco inteiro, lá no outro bairro. Aí cheguei na beira do campo, assim, eles estavam lá no campo do Cobrasa. Você ficou procurando o cara. Aí fiquei procurando o cara, assim, aí olhei. Aí eu vi o cara no meio do campo, aquela postura do treinador, não tem? O treinador ali assim, os caras tudo em volta e tal. Aí eu dei uma assovio assim, ele olhou. Mas e aí? Até que enfim apareceu mais o quê? Goleiro? Eu falei, goleiro. Virei, entra aí. Aí entrei. Aí o cara falou, que da hora, aqui os caras ficam aqui, os goleiros ficam ali. Aí começaram... Aí eu comecei a treinar. Aí ele falou, pô, mas você me deu canseira. Eu falei, não. E esse cara é o Ettore Marchetti, que era um cara que depois... Ele revelou muitos jogadores, tipo o Soter também jogou no Palmeiras. Muitos jogadores do Palmeiras, ele que levou do Manga. Caramba! Ele era um revelador. Só que eu não conhecia. O cara falou que queria me jogar pro gol. Eu falei, não, virei goleiro a partir de agora. Aí eu fui com 15 anos, aí fui campeão, né, no Júnior, depois fui com o Juvenil B, fui campeão de novo, fui campeão estadual. Até com 18 para 19 anos entrar na profissional. Então, dos 15 anos, a coisa aconteceram assim. Graças à cachaçada do Baianinho. Você vê? Você pagou uma pinga pra ele depois? Paguei. Depois eu perdi, ele era o meu amigo, mas na época ele era o guri, ele era melhor que eu. Olha pra você ver E como ele é melhor coisas, que ele. velho. Ele era meu Baianinho, era o cara, pô. Eu era o cara. Tanto é que era ele que jogava. Você era o centroavante. Eu era o centroavante. Que virou goleiro. Então, quando o cara fala, mas. Então, Caraca, o alfinete, eu acredito muito nisso. A vez era minha. Era minha. Eu disse, era a minha vez de ser goleiro. Você viu? Cara, que Como história... cada um. Muito legal. Por isso, quando o cara fala, mas o cara. Mentira. Mentira, porque é para justificar o fracasso. Que quando você quer mesmo, você vai e você faz, né? Eu nem era goleiro, virei goleiro. Espetacular. Então as coisas acontecem assim, né? Eu acho que tem a mão do cara lá em cima. Eu falei, acho que eu vou deixar você ir dessa vez, que você se comportou. Vai lá, centroavante. Vai ser um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. Então é isso. Cara. Então, Muito assim, legal. Tanto é que começou o negócio de atrasar a bola pro goleiro, né? Eu tava jogando no Nacional da Madeira. Aí o Marinho Pérez, treinador do Sporting, ele tentou me contratar, mas o Nacional não soltou. Quase que eu fui pro Sporting. Caramba, mas por quê? Sporting em Portugal. Que é um dos maior, talvez, junto com o Benfica, Mas né? é que eu tinha assinado contrato de 4 anos com o Nacional da Madeira. Aí os caras, não, vai Nem lá. por empréstimo. Nada, não liberaram. Porque o Marinho, não. Aí dava aquelas atrasadas, ameaçava. Se os caras viravam as costas, eu cortava. Só dava os tapinhas, né? Manjava pra caramba. Então já tinha essa intimidade, né? Mas essa sua história é muito... Fantástica. É muito, né? Tem coisas que acontecem que... A gente não consegue Não tem explicação. E outra... E a coisa dá certo. Eu estreiei numa final de brasileiro. E quem me disse que eu podia entrar e tomar meia dúzia?
e não fazer parte da história. Só que eu tive que entrar e bem pra caramba, e pra merecer o cara. Pô. Tanto é que no início desse jogo, da final... Então, é o jogo que o Leão é expulso. Não, ele foi expulso, mas não entrei, porque eu só podia entrar no outro, que já tinha feito substituição. Nossa, aí foi um atacante, foi quem pro gol? Foi o Escurinho pro gol. Foi o Escurinho. E o Zenon fez o gol. Hum. Só faziam 2 substituições. E eu fui jogar a final. Minha entrada... Era contra quem? Contra o Guarani em Campinas, na final de 78. Que é o único título do Guarani. Careca, puta Zenon, timaço era um do time... Olha o time que você teve que enfrentar no jogo. Entendeu? Puta, Gilmar. Careca, Caraca, Zenon, Capitão, Bozó, era o time forte. João Paulo não tava. João não. Paulo. João Paulo tava já. Então você estreou mesmo Eu estreiei na na final final. do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, Acontece cada coisa que É, Não, esse mas Não, com você, assim- os negócios acontecem do jeito. Você joga na Mega Sena. Olha cada coisa, olha o que os caras querem. Não, pera aí, faz o seguinte. Os caras querem me pôr em cada coisa. Gilmar, Nem sou goleiro, me põe na final pra jogar. Gilmar, faz o né, seguinte. Tá de sacanagem. Fala 6 números pra Fala mim. 6 números aqui. Você divide dinheiro comigo. Joga, velho, que eu tô precisando. fala 6 números pra 12, mim. 23. Peraí. Eu vou jogar hoje Puta, os mas não- números do Gilmar. 12, 23, 23, 27, 27, 39, 42 e 48. 39, Puta, Gilmar, já pensou se acerta? 42. Tem que dar um pouco, velho. Aí depois me dá um pouco. e 48. Eu vou jogar hoje. Hein? Se acertar, divide em 4. Eu porque vou todo jogar, mundo faz parte. eu vou jogar hoje, hein? Você Vai guardou os ganhar o números? Rick, vai querer também? Eu O Henrique também, divide em 5. Geralmente a bolada é boa, tem que dividir quem tá bem. Eu vou jogar esses 6 números hoje. Mano, Estreia, final do Brasileiro, e aí o Leão sai e você já fica direto, é isso? Justamente. Aí eu estreio no Brasileiro, agarrei umas 2 faltas lá importantes, né? E no começo, O jogo foi em Campinas? Foi em Campinas. No começo do jogo, Lá em Campinas, um dos jornalistas tentou dar uma desqualificada. Ele falou, o Palmeiras perde hoje muito, não tem a experiência do Leão, tem um garoto no gol e tal, né? Aí no final, ele se redime e fala o seguinte, estreia auspiciosa, Gilmar, ele não errou nada. Aí os caras, grande estreia. Então, só isso aí já me garantiu o contratinho, né? Porque agarrei umas 2 faltas lá, forte, que eles bateram. você foi bem, né? Foi você bem, não comprometeu de em mo- é. nada. E aí me rendeu um contrato, né? Pô, que Então, legal, Gilmar. É um jogo que eu apostei tudo. Podia entrar, tomar meia E aí, dúzia. bateu, como é que foi a dor de barriga? Bateu dor de barriga na hora? Não, Como era é que muito foi? tranquilo, era muito É, você era- corajoso. você Era era- corajoso. Hoje eu não tenho mais aquela coragem, mas naquele tempo eu era corajoso, sabe? Quando a gente é jovem, né? É. Falei, já tô aqui. No Palmeiras, olha o que aconteceu comigo. Nem era Não, goleiro. vou entrar Hoje e eu tô vou aqui. arrebentar. Vou voltar pra fuder, porque É. é comigo mesmo. Me deram a oportunidade. E aí, Isso é graças a muito Deus, deu certo. personalidade. E aí, né? como é que foi a sequência a partir de 77? Aí, a partir de 78, 77, 78, aí a sequência foi titular no Campeonato Paulista, né? Titular no Brasileiro. Aí eu fiquei por titular durante 5 anos. Foram 300 jogos, 60 jogos por ano, deu 5 anos, né? Você ficou de que ano a que ano? Fiquei de 78 a 83. 78 a A 83. Aí começa a fila, né? Aí começa Aí a fila. Começa a ficar pegou- difícil depois, né? Pegou o Corinthians campeão em 79, 82 e 83 do Paulista. É. E o Corinthians embaçou. Corinthians tira o Palmeiras na semifinal, Porque né? o Corinthians melou o campeonato. Aí o Biru, não o Biru, começa, aí não o Birubiru começa. fez um gol de canela em mim, pô. O Birubiru fez um gol de canela em mim, passou. Eu falei, Biru, você fez gol em mim de canela, 1 gol na vida e ainda me ferrou. Foi só esse mesmo, foi contra o São Paulo, parece. É. Foi 2 gols na O vida. Birubiru deu uma bicuda, ela acertou no cantinho. Mas o Palmeiras vinha bem, aí o Matheus impugnou o campeonato. Alegou alguma coisa lá, você sabe disso, é corintiano. Não lembro sabe. dessa história. eu Como também que é? não lembro. O Conta pra Corinthians, nós. Que ano? Em 78 para 79, o ano que eles foram campeões. Eles impugnaram o campeonato devido a lá razões que inerentes à vontade deles lá, né? E o Palmeiras ia numa ascensão e interrompeu. Aí quando nós voltamos, esse gol do Birubiru aí que fez que eles alegaram, eu não sei o que eles alegaram, mas eles impugnaram o campeonato numa ascensão. Aí o campeonato teve uma estiagem e quando nós voltamos, nós perdemos o primeiro Aí jogo. perdeu É. o... Não quer dizer que você perde o jogo por causa daquilo, mas aquilo Mas colaborou. estava embalado, Você né? vinha numa ascensão. Ô, Gilmar, nessa sua fase de Palmeiras aí, quem eram os grandes atacantes do futebol brasileiro que você enfrentava e falava, ixi, hoje vai ser... Os grandes era Roberto Dinamite, Nossa era Senhora. Zico, Sócrates, Serginho Chulapa, Você tá Reinaldo, louco. Romário, Bebeto. Putz, caralho, Gilmar. Que bosta, velho. Quando saía falta, essas coisas, você tinha que É mais fácil ser goleiro hoje, né? É mais fácil. Ah, Dá vontade de falar, não sou mais goleiro, voltei a ser atacante. Mas é realmente
eu enfrentei os grandes jogadores no auge, né? Os batedores de falta, do Dicá, Zenon. Nossa, Dicá jogava muita bola Zenon também. do Corinthians. No São Paulo, Serginho Chulapa. No Santos, Juari, João Paulo, Pita. Eram os times que nós Nossa enfrentávamos. senhora, velho. Normalmente era... Então, todo final de semana que íamos fazer jogos clássicos, tinha que preparar a sacola, porque o negócio podia encher, porque realmente você enfrentava grandes jogadores, grandes batedores de falta, né? Quem que é o maior Grandes cabeceadores. jogador de linha que você viu jogar? Assistindo do gol. Não é possível, esse cara... São vários gênios aí, né? Mas Tá, o maior... pô, esses aí que ele falou... Zico. O Zico, né? Eu destaco o Zico e o Sócrates. Os dois. O Sócrates, ele estava olhando para lá, só que se vacilasse, ele metia um calcanhar aqui na sua forquilha. Então, você tinha que ficar lá olhando, porque a qualquer momento ele pisava aqui, ela vinha para cá, ó. Então, ele de costa pro gol, mas temeridade, né? Um calcanhar dele vinha... Então, realmente tinha que ficar bastante esperto, que era um jogador muito talentoso e tinha uma visão, né? Uma visão... Porque nós, os goleiros, nós temos que ter uma leitura corporal do atacante. Conforme o que ele faz, você tem que acompanhar. Então, tem muitos goleiros que perdem por isso, porque não faz uma leitura, não bota a fé, de repente o cara, né? E o Sócrates tinha muito disso. Ele de costas já tinha que estar ligado, que a qualquer momento ele surpreendia toda hora. Então, isso vai te dando uma... Você vai ficando esperto em relação a isso. O Zico, por exemplo, um monte de gente dentro da área. Ele metia um bico, ele não esperava, ele não fazia a figura de bater na bola. Ele estava assim, ele só cutucava. Então, cada vez que ele estava ali, eu já ficava esperto. Ele vai cutucar em alguma hora. Então, são jogadores que tinham esse talento que sai do normal, né? Do cara preparar, ajeitar a bola, a deitar o corpo. Não, ele já... Do jeito que estava, ele improvisava. Ele, Romário, Roberto Dinamite, esses jogadores realmente davam muito trabalho. E quem que era chato, hein? Pelo improviso. Que enchia o teu saco. Serginho Chulapa. Tinha que ser. Tinha que ser. Serginho Chulapa vinha pra área, ele grande, né? Ele olhava pra mim e falou: Serginho, se vir eu dou também, meu. É cuspido, eu também. Aí ficava meio assim, porque você tinha que encarar, né? Puta de um gigante, né? Ele era folgado. E ele era né? folgado, ele falava: ó, não vem não, que eu também sou meio. Eu passei expulso a 2 palitos. Eu passei na porrada aqui, eu também vou embora, mas eu não acho barato. Aí ninguém quer pagar pra ver, né? Então ficava ali. Mas realmente, Serginho, quando vinha pra área, era complicado. Era empurrão, cotovelada, cusparada, né? E valia, aquele tempo valia, não tinha VAR, né? Então o futebol era legal pra caramba, que você podia enganar todo mundo. Valia tudo. Dedada. Leva dedada que é um tal. Opa, pera aí. Porra, até indecente falar isso, mas é verdade. Mas tinha. Pisava no pé, pisão. Dedo no olho. Puxar o calção, quer dizer, então... O árbitro simplesmente falava: meu, eu não vi nada, não posso marcar. O árbitro, ele só marcava o que ele via. Então, eu cansei de ver jogadores com o nariz sangrando, um soco no olho, e ia mostrar pro árbitro. Mesmo? Meu, não posso fazer nada. Quem vai me dizer que é você mesmo que machucou? Então, hoje já não. Hoje o VAR, qualquer momento, ele para o jogo e mostra pro árbitro. Naquele tempo, cansei de ver nego com o nariz estourado, soco no olho, louco, reclamando com o árbitro. Falei: meu, joga aí, que, meu, se vira aí, porque você também bate nos outros pra caramba, tem que apanhar um pouco também. Tinha árbitro que falava isso. Outra Quem eram os árbitros da época? O árbitro era o Bosquila, né? O José Roberto Reis. Nossa senhora, brabo o Bosquila, hein? O Bosquila falava assim: você é bravo? Você falou vai bater em mim? Vamos ver se você tem coragem, abre aí. Nossa. Vamos ver se você tem coragem de bater em mim. Vai, entra aí. Puta, um alemãozão, os caras vazavam dele, né? Tinha um árbitro que era o Dionísio, ele era um árbitro já mais baixinho. Os caras começavam a xingar, ir pra cima dele, xingava e ia pra cima dele. E ele falava: você é grandão? Eu vou mostrar que eu vou ficar maior que você, quer ver, ó? Tome. Ó o vermelhão lá em cima, pode ir embora. Ó como fiquei grandão, ó, lá em cima, ó, pode ir embora. Então era assim, os árbitros não tinham essa, né? Hoje o árbitro toma pressão, os caras vão pra cima dele, ele ainda tenta, né? Não tinha conversa. Os árbitros mandavam abrir, então nós vamos brigar aqui agora. E ninguém metia a cara com o Bosquilha, ele era delegado, puta alemãozão, forte pra caramba. Ninguém metia a cara com ele. E o Arnaldo César Coelho? O Arnaldo César Coelho já era assim, era uma outra linha. Ele era um árbitro mais técnico, ele era um árbitro mais super técnico, né? Posicionava bem e cumpria a regra. Ele era mais assim, era um pouco mais Nutella, né, que os outros. Né? O Arnaldo César Coelho era mais Nutella. O Wright, o Romualdo. Mais elegante, mais ele só perdia pro aquele antigo, como é que chama? Aquele mais antigo lá. Teve um famoso lá, não era Margarida, não, era um outro lá. Margarida. Mas o Arnaldo César Coelho era um excelente árbitro, um árbitro muito conceituado,
aplicava a regra e tinha bastante diálogo, né? Os outros árbitros não. Era mais educadinho. Mais educado, ele é mais educado, mas era um grande árbitro, o Arnaldo César Coelho. Era bom? Era bom, era bom. Era melhor de árbitro ou de comentarista? De comentarista tem hora que eu acho que ele tenta meter uma vaselina ali para poder dar uma, né? Para aliviar um pouco, mas como árbitro ele era um grande árbitro, sim. Tanto que apitou a Copa do Mundo. Sim, Final, né? Copa do Mundo. Então, Arnaldo César Coelho era um grande árbitro. Então o cara era bom, né, velho? Aplicava a regra. Teve envolvido em algumas polêmicas também, que os árbitros, eles sempre, né? Sempre dão uma rateada, né? Tem um dia, né? Eles são muito bonzinhos, mas de vez em quando eles fazem xixi na cama também. Entendeu? De vez em quando eles fazem xixi na cama. E aí vem a hora da crítica, mas de modo geral, esses árbitros do passado, né? Que eles só usavam preto, inclusive. Inclusive tem um documentário agora chama Homens e Preto, e eu dou um depoimento lá. É verdade. Antigamente era só preto. Era mesmo. só preto. E os árbitros eram um outro tipo de arbitragem, né? Qualquer discussão já era vermelho para os dois, não tinha conversa. Não tinha conversa. E na época do Gilmar, o goleiro não podia pegar a bola, Não né? podia pegar com a mão. Podia pegar com a mão, né? É verdade. Mudou muito o jogo depois. Eu lembro quando mudou essa O Roger regra. Pérez, 10 vezes jogava para ele, 10 vezes ele pegava e caía, pô. Falava, Roger, vai se ferrar, pô. Joga essa bola aí. Você também fazia isso, vai? Eu não fazia, achava Ele feio. jogava bem com o pé. A coisa que eu achava mais feia era o goleiro ficar caindo. Nunca fiz... Meu, essas coisas que eu vejo, sabe quando você vê o goleiro cair? Pega e dá aquela... Não tem que ele fica olhando assim? É. Nunca vão me ver. Eu tava jogando jogo contra o Corinthians uma vez. Mas nem ganhando o jogo? Nem ganhando o jogo contra o Corinthians, jogo apertado, Sócrates vinha e pimba, aquela coisa toda. Bola sobrou pra mim, eu peguei em pé olhando assim, os caras, pô, porque o cara não cai? Não cai. Coisa mais feia do mundo, o goleiro quando pega e cai fazer cera. Eu não fazia, não tenho nada contra. Tá ganhando, pode até fazer, né? Mas esse jogo, tem esse vídeo, uma hora, vocês veem aí, Palmeiras 1, Corinthians 0. Meu, couro comendo, a bola chegava na minha mão, eu em pé ainda comandando, jogando, porque eu achava feio e ridículo. Hoje não, o cara pega, cai, a bola 3 horas. Mas é assim, o cara tá até certo, tá ganhando um dinheirão, tem que valorizar mesmo. E é difícil, às vezes, você conseguir um resultado positivo, né? Mas eu não gostava de fazer cera, não. Achava feio pra caramba. Ô, Gilmar, você tava naquele jogo que o Aragão fez o gol pro Palmeiras? Eu estava, mas nesse jogo, eu não tava... Eu tava, acho que, no banco nesse jogo. Você tava no banco? Eu vi como é que foi. Como é que foi aquela confusão na hora? Depois, você imagina se fosse pro Corinthians se isso aí. fosse pro Corinthians, né? Meu Deus Você do imagina céu. se fosse pro Corinthians. Meu Deus, tinha O acabado o juiz futebol. fez um gol pro Palmeiras e depois os caras falam que o Corinthians que é o beneficiado. Porque- É brincadeira, Mas viu? foi meu? muito engraçado, que ele faz o gol e aí ele sai correndo pro meio pra dar o gol e todo mundo correndo atrás pra comemorar, os outros correndo atrás pra pegar ele. O Foi uma dia que, confusão do que o caramba. árbitro fez um gol pro Palmeiras, Pro Palmeiras. do Gilmar. Ele É vai que contar essa O história. Gilmar tava lá. Tava lá. O árbitro se posicionava... Onde que ele se posicionava? O escanteio daquele lado, ele se posicionava... Na entrada da área. Não, Não. naquele tempo não. Ele se posicionava... O escanteio batido do lado esquerdo, ele se posicionava entre a bola e o poste. Sabe o poste aqui do goleiro? O primeiro poste, ele ficava nessa brecha, na linha de fundo. E ele ficava aqui. O escanteio foi cobrado do lado esquerdo, pé esquerdo para cá. Uhum. Quando cobrou o escanteio, e ali, acho que aliviaram de cabeça, eu não lembro mal certo, só lembro que caiu num jogador na entrada da área, mais na diagonal do lado direito, do lado esquerdo, cruzou, tiraram, caiu no pé do cara. O que ele faz? Ele entra pro campo correndo. Ele tem que entrar no jogo, ele não pode ficar lá assistindo o jogo de fora. O que ele faz? Ele entra correndo. Nessa altura, o cara bate, dá um chute cruzado. Aí ele vai Quando a bola vem pra cima dele, ele faz assim com o corpo. Ele tenta tirar o corpo. Só que esse gesto faz com que a bola pega na canela e entra no canto. Só que naquele tempo, o árbitro era figura neutra. Ele falava, eu sou neutro. E ele correndo, fazendo assim. E os caras tudo atrás dele reclamando. E ele, não. E o gol foi E o validado. que vocês pensaram na hora? Você vai anular? Tipo, Não, a gente sabia que era gol, porque não ia anular. Porque naquele tempo... O árbitro era meio tipo a trave, Era entendeu? neutro, era regra. Hoje já não. Hoje bate. Toda hora que bate no árbitro, o que acontece? Para, Então. Hoje mudou, mas naquele tempo o árbitro era neutro. Mas os caras do Santos queriam descer o Os cacete. caras falam, e ele, eu sou neutro, e correndo e fazendo assim, ó. E fazia assim, fazendo assim. Porque justo na hora que ele entrou no campo, Pariu, velho. e ele tenta Caramba. tirar o. Talvez se ele ficasse parado, ia bater e sair, Não não. podia abrir a perna. Não, ele né, amorteceu, ele fez uma velho? jogada. Ele fez um Ele deu um salto ele pra deu um trás. tapa pra dentro. Tipo assim, tipo atacante mesmo, golaço do Aragão. Eu falei, pô. E aí, Foi 4x4 esse jogo, Foi, né? foi. Puta jogaço, velho. Ele Puta jogaço. decidiu o jogo. e o Aragão decidiu o jogo. E eu tava nesse jogo. Falei, caramba, até acontece cada coisa no futebol. Não, com o Gilmar acontece tudo. Porque eu já tô com os números da Mega Sena que ele me mandou aqui. Eu vou jogar. Não sei como é que a bola não bateu nele, entrou. Só faltava bater em mim, né? Como era a rivalidade com o Corinthians? Era Gilmar, grande, era grande. Pro lado de vocês. Era grande. O Palmeiras e Corinthians sempre fizeram grandes jogos, né?
existia muito equilíbrio na época que eu jogava entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras estava mal, se recuperava em cima do Corinthians. O Corinthians estava mal, se recuperava em cima do Palmeiras. E eram jogos marcados por grandes públicos, né? 100 mil pessoas, 120, Nossa. 90, né? Aquele tempo Morumbi, né? comportava, né? Trombadão. Depois teve uma reformulação, teve uma adequação em termos de lotação de estádio, né? E passou-se a diminuir, mas era 100 mil pessoas, 120, era gente. E o legal é que era dividido, né, Gilmar? Isso que era E todo mundo bonito, né? torcia, né? Era dividido, torcia, não tinha briga. Não tinha briga. Nada, não tinha. Eu sempre que minhas irmãs, minha mãe, meu pai assistir jogo, normal, não tinha nada. Né? Depois começou, começaram alguns movimentos de torcida, né? E começou a incitar o público a ser mais agressivo, e aí começou as organizadas a desencadear esse processo de brigas em estádio, né? Mas antigamente, nesse tempo, ia tranquilo lá, não tinha a camisa de um lado do outro, trocavam ideias, davam risada, tal, torcedores opostos, né? Coisa boa, Coisa né? que hoje em dia Mas para já enfrentar o Corinthians era diferente o vestiário, o Era presidente, diferente. Era o diferente. bicho, Era o diferente. dia seguinte, Esse- quando perdia. Ó, esse jogo que eu fiz contra o Corinthians, no qual eu marco, eu computo, isso não foi eu que estou dizendo, tá? Disseram que nos 20 anos não teve uma atuação de um goleiro naquele tempo, nos últimos 20 anos daquele tempo, não teve uma atuação como aquela, de um goleiro. Nós ganhamos de 1-0. E eu lembro que, assim, nós fomos para jogar, nosso time estava mais limitado e o Corinthians era superior. O time do Corinthians, naquele time, nós estávamos com uns 4 ou 5 desfalques. E nós ganhamos de 1-0, gol do Freitas, que fazia um ano que não fazia gol, e o Corinthians chutou umas 30 bolas no gol. Deve ter agarrado umas 15 bolas, mais ou menos, assim, dentro do gol. Né? E nesse jogo eu estava sem contrato. Só que o jogo era contra o Corinthians, eu falei, não, eu vou jogar esse jogo sem contrato, vou fazer uma aposta. Ganhei a aposta, né? No dia seguinte, eles quiseram renovar rapidinho, que eu fui considerado o melhor em campo. Mas os jogos marcados diante do Corinthians eram jogos que realmente o público ia, Morumbi ficava lotado, Pacaembu, era aquela coisa de louco, até porque o Corinthians com a torcida fiel, né, e o Palmeiras na época tinha a TUP, né, torcida uniformizada do Palmeiras, ainda não tinha a mancha, né? E a TUP era a maior. Então, aí tinha as apostas, as brincadeiras na televisão, o Birubiru falou, vou fazer gol no Gilmar, você não faz gol em ninguém, tinha as brincadeiras, né? Então tenho amizade com eles até hoje, com o Birubiru, com o próprio Basílio, que é muito amigo meu, né? Tem o Tupanzinho, a gente tem muitas amizades. Turma boa, hein? Turma boa. Tem amizade Demais, até né? hoje com ele. Marcelinho Carioca é muito amigo meu. Mas a rivalidade nossa era assim, era dentro do campo. Acabava o jogo, e aí vocês vão para onde? Nós estamos lá no Birosca, e você? Nós estamos lá na Lilian. Falou. Tinha lá, É todo mundo junto. todo mundo lá tomar um negocinho, comer um churrasco, até porque não tinha celular, essas coisas. Uma Então, encheção de saco isso aqui, não dá né, pra fazer meu? mais nada, velho. a gente ficava à Uma vontade. encheção de saco isso Dá pra aqui. fazer hein? mais nada. E por que ele saiu do Palmeiras, Gilmar? Eu saí do Palmeiras porque o Castor de Andrade veio com uma sacola de dinheiro Caraca! e pôs na minha frente e falei, isso aí vai ser meio difícil eu ganhar por aqui. Melhor eu ir para lá. Castor de Andrade, então. que era presidente do Bangu. O Castor de Andrade era Tem presidente. até um documentário, né? Tem, doutor Castor. Ele era presidente do Bangu na época e o Moisés, que assumiu, era zagueiro do Corinthians. E as minhas apresentações contra o Corinthians fez com que o Moisés... não, Essas aí que defendia tudo. Pô, Defendeu aí o 70 Moisés falou, bola não, contra vamos o lá buscar o Corinthians. Gilmar. E ele veio com o Castor. E o Castor falou, não, eu quero levar você lá pro Bangu, você vai se dar bem e tal. E realmente E se deu bem, né? É. Puta, campanha histórica. fizemos campanha histórica lá. E o Bangu realmente é um time assim. É do vice-campeonato brasileiro? Foi. Ganhamos a Taça Rio invicta, fomos vice-campeões cariocas, vice-brasileiro. Então, o Bangu realmente Puta, demais, tinha um velho. time. Mas por quê? Porque o Castor tinha uma moeda, ele contratava quem ele queria, né? Mas como era lá no Bangu, Gilmar? O Bangu era um Porque você time... veio de um clube tradicional, né? Palmeiras, clube de colônia, os italianos, Sim. um time que já vinha da academia, jogador de seleção. Bangu era uma coisa meio nova, assim, né? Diz que lá é o calor do inferno. Nossa Senhora. Lá é... Meu, vou falar pra você. Mas o que acontece na época? O Castor vem e eu era prata da casa do Palmeiras, né? Não recebia lá essas coisas, porque era prata da casa. É sempre assim. Quem o prata começa- da casa nunca- sempre... Então era a chance que eu tinha de
ganhar um dinheiro. dar Aí, aquela- aí o Castor vem e falou, não, pô, eu gostei desse garoto aí. Falou assim pro Moisés, pô, Moisés que não tem muita pinta de goleiro não, né? Moisés, não, mas pode levar que vai segurar. Moisés endossou, né? Aí chegaram num cantinho lá. Então, o que eles iam me dar lá para ir pro Bangu, eu ia demorar uns 5 anos para ganhar no Palmeiras. Caraca. É. Tem que ir, Eu né? já não mano? ganhava muito, né? Aí, e ele falou assim, ó, e você pode chegar no dia seguinte e me procurar lá que eu já te dou um negócio. Aí, vai bater contrato? Eu falei, não precisa bater não. Falaram que o senhor é de palavra, confio na sua palavra. Não, esse é dos meus, esse é dos meus. Aí, o que eu ganhava no Palmeiras, ele colocou aqui na minha camisa, assim, uma camisa de botão assim, e falou, toma, você deixar aí pra sua mãe, eu sei que você mora com a sua mãe e tal. Caraca, velho. O homem tinha Aí no, dinheiro demais. aí no dia seguinte eu cheguei lá em Bangu, tava dormindo, o cara chegou, o seu Gilmar, mandaram te entregar isso, me deram uma caixa, lembro até hoje, uma caixa azul da Adidas. Aí já me deram a chuteira, não, era o dinheiro que ele tinha combinado, era tudo em dinheiro. Nota. Então, em nota. E Então, naquela época era nota pra caramba. aí você ficava contando, porque monta. o dinheiro Era de milhões, era né? de- Era cruzado? Era nota. Era cruzado, porra. né? Então, ele cumpriu o que ele prometeu e para mim foi um bom negócio, né? Quer dizer, para quem não ganhava muito Pô, no com Palmeiras, certeza, chegar mano. lá. Então, ele seduzia a gente com o Castor de Andrade, ele é tipo do cara que ele seduzia a gente com esse dinheiro, né? E entre outras facetas que era muito peculiar dele, né? O Bangu era movimentado assim, né? Nas jogatinas, jogo de bicho lá, que imperava lá. Aquilo era uma loucura. Então, o que era o Bangu? Um time pequeno, mas com bom poder aquisitivo. E um time vencedor, que ganhava de todo mundo. A estreia com o Vasco, metemos 4 no Vasco. Nossa estreia contra o Vasco. E o Vasco ia jogar com a gente, era só 3, 4, ganhava. O Vasco ficou assim, Ei, Vasco, 3, né? 4 anos, era freguês. Quem engrossava às vezes era um pouco do Fluminense, mas Flamengo, esses Botafogo, a gente ganhava de todo mundo. E aí o time foi criando aquela mística. Nossa, que time é esse, o Bangu, aí, que ninguém conhece? Mas era um time tocado por um bicheiro que contratava os melhores jogadores do Brasil, porque tinha... Mas como era o clima nos bastidores? Era tranquilo, era leve ou tinha atrito? Era uma coisa meio obscura, vamos dizer Não. assim. O clima no bastidores era ali. Ó, hoje o bicho é tanto, e é pago tudo na hora, tudo em dinheiro. O jogador trocando de roupa lá, ele levava o O negócio, dinheiro chegava na hora. separava na hora. Na mesma hora já entrava um cara servindo uma cerveja, Puta, que caipirinha. Os caras... maravilhoso, velho. E aí os caras falavam, ó, o Caçô falava o seguinte, eles sabem que o time do Bangu bebe muito, mas quando estiver ganhando, pode beber, que eu pago, eu não tô nem aí do que falam de vocês, pode beber. É o maior clima da história do Mas, time de os caras futebol. bebiam no vestiário depois, então não tinha ideia. E o Moisés, como treinador, era o cara que mais incentivava. Eu falava, Moisés, pô, mas jogador bebendo, não, aqui pode todo, só não pode perder jogo. E o time ganhava de todo mundo. Cara, é um negócio fora da curva. Era fora da curva. Era bom o negócio. Você jogou com o Neto lá, né? Joguei com o Neto. Você chegou antes que ele ou você chegou Cheguei depois? antes com o Neto chegou lá, o Neto foi destaque, né? O Neto foi destaque no Guarani. E todos os jogadores se destacavam, o Castor contratava. Contratou Cláudio Adão, Mauro Galvão. Nossa. Ele pô, contratava Galvão, zagueiraço. já Paulinho Criciúma. O jogador aparecia lá no Sul, ia lá e contratava. E o Neto apareceu no Guarani muito bem. Aí o Neto foi pro Bangu. Eu lembro que o Neto pegou de luvas 2 XR3, cor de vinho. 2. O Escort? Escort. Deixava um lá e um aqui em São Paulo. O que é isso? Devia ter comprado uma calça para minha mãe. Olha o que eu fui fazer. E eu que acolhi o Neto quando o Neto chegou lá no Bangu. Né? Conta essa história aí. Chegou Gilmar. meio gordinho, meio assim, né? Acima do peso, um pouquinho. Acima do peso, mas ele era bem, o biotipo dele era esse aí, mas ele jogava muito. Aí chegou, Ele era novinho, né? Ele era novinho, tinha 18 para 19 anos. Aí chegou no Bangu, então até que até hoje ele falou, o Gilmar me acolheu bem no Bangu. Eu já estava lá há algum tempo, né? E tinha uma certa moral, e quando ele chegou, nada mais justo do que, né, acolher um companheiro Que vem de São Que Paulo vem de São também. Paulo, Já tinha né? nome, né? Eu lembro que o Neto, quando surgiu, os caras comparavam ele com o Maradona. Não, ele era bem. Não era isso? Ele Falava, era- pô, tem um canhoto Tem um aí canhotinho aí agora, que- que é o novo Maradona. Eu lembro dos caras falando. Existem responsa, hein, velho? algumas controvérsias que muita gente fica assim com o Neto, né? Eu, particularmente, como amigo dele, é um cara sensacional e tiro o chapéu para ele. E ele jogava muito mesmo. Tem gente que às vezes querem o desqualificar. O Lazzaroni o faz isso com ele, né? Não. É. Ele, na época dele, ele era o cara, sim, jogava muito e batia falta bem e fazia gol de bicicleta e era um exímio jogador, né? Agora,
Se com o tempo a personalidade dele ofusca um pouco isso aí, uns ou outros, aí já é problema de Então, cada um. mas como era o Neto de 18 anos, garoto? Que Era uma a perna- galera que assiste a gente. Era uma perna do Uma caramba. perna do caralho. Tem a galera que a gente assiste aqui, e até hoje em rede social, quando eu gosto muito do Neto, sou um. Não, Sim. eu também, demais. Posso dizer que sou amigo do Neto. Certo. E quando a gente coloca, muita gente só conhece esse Neto da TV. É verdade. Que é um A outro- galera que assiste mas é aqui, verdade, muita não, galera não, mais é jovem, verdade. não conhece o Neto jogador. Alguns vê os lances dele depois do Corinthians, mas esse Neto do Bangu, pouquíssima gente conhece. O Gilmar conhece. Garoto que chegou lá. Chegou Como lá- que era esse Neto? Ele chegou lá de boa, né? Tinha sido destaque no Campeonato Brasileiro, tanto é que foi contratado, né? Era perna, ele tinha esse jeito dele aí, tal. É que a gente fala, jogador mascarado. Cadê minha camisa dele? Mas assim, ele jogava muito, e podia ser. E naquele tempo, o jogador, quando era assim, ele tinha que mostrar mesmo que ele era assim. Tá? É o boleiro antigo, ele era diferente. Fala, Tinha personalidade. Joga pra mim que eu resolvo. E era assim mesmo. Era- hoje não, era hoje uma não, def- joga, hoje não joga em mim que eu não vou resolver. Era não. uma defesa, mas era uma defesa Era- dos caras também, Tem? né? Esse tipo de personalidade. Claro. Era uma. Porque Você chega num ambiente diferente, você chega meio cuzão, os caras vão. Já vai te atropelar. Entendeu? É. Já te atropela. Então ele chegava na dele ali, todo mundo respeitava, sabia. Então, nós, os jogadores antigos, nós tínhamos a nossa moral pelo que nós conquistamos, pelo que nós fizemos. Então a gente tinha que a nossa casca grossa também de se defender. Ninguém ficava ali, não, melino. Não, a gente segurava a onda quando era, tinha que bater de frente e batia. Não ficava se escondendo atrás de nada, não. Então, o que eu vejo hoje, às vezes, assim, muito melindre, né? Não pode falar isso, não pode falar. O cara fica meio. Se sente. O cara me chateou, me pôs culpa. Não. Hoje agarra aí, que joga para mim que eu vou resolver. Então, nós tínhamos muito disso. E o Neto, quando chegou lá, ele tinha sido destaque no Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Bangu muito bem, pelo Castor de Andrade, e é natural que ele chegasse lá e ele tinha o quilate dele, tinha o valor dele, e eu o respeitei muito na época. Tanto é que ele falou, o Gilmar me acolheu muito bem, um dos poucos caras que me aceitou lá quando eu cheguei, porque, paulista, foi destaque, né? Era melhor ser amigo dele, tanto é que a nossa amizade se estende até hoje. Ah, que legal. Legal pra caramba, né? Mas ele, como era no treino? No treino, assim. No treino era um pouco de nhaca, né? Por quê? Assim, era um jogador muito talentoso, né? Era um jogador considerado acima do peso, só que ele resolvia. Em alguns lances ele ia resolver. Tanto é que nós viemos jogar contra o Palmeiras aqui, virou 2-0 para nós. Ele praticamente só não fez chover, né? Mas era um destaque. Era um jogador muito talentoso. Só que assim, nós lá no Rio de Janeiro, lá no Bangu na época, o Bangu era um time muito dedicado, então nós tínhamos que treinar mesmo, e é um calor desgraçado, vocês foram pra lá? Já fui pra Em bastante. Bangu é mais 40, quente do eu já fui mundo. pra lá. 40 graus, né? Na sombra. E o Neto, ele falava, aqui parece um aguentando, inferno, pai. então eu não tô aguentando e tal. E era meio rechonchudinho e tal, né? Mas lá com o Castor não se criava, não. Lá tinha que trabalhar. Com o Castor fazia o cara correr, né? Porque o Castor lá Até era... porque o homem chegava com o dinheiro. Chegava com o na dinheiro, hora, né, velho? de vez em quando o homem andava armado, o homem ameaçava dar tiro, né? Então, Chegou até a dar eu tiro ia te já. perguntar, por isso que eu te perguntei se o bastidor não Chegou- era meio obscuro. Não, é é. isso que eu quis dizer, né? Eu não quis falar nessas palavras, mas... Ele chegou a dar tiro, velho, quando? Você já vai falar isso aí, essa história é foda. Você já vai falar disso aí na reta final aqui, Nossa, já pra velho. nós não abusar muito do Gilmar Isso, também. isso. Mas o Neto, nessa época, já era o Neto que ia pra zona de noite, ele já era da Que é do balada. Fazendinha, né? Ele já é esse Neto aí já. Eu não sei porque eu estava em Bangu, eu me limitava só à situação quando ele chegou no Bangu, né? No Bangu, o Neto do Bangu. Na época do Ele Bangu. já ia pra zona lá de Bangu ou não? Lá em Bangu não tinha... O Castor não controlava tinha? muita gente, Na não. Vila- Vila O ca- Mimosa. o Castor... Aí, moça bonita lá. Moça bonita. Moça Não, mas bonita. tinha a Vila Mimosa. que Tinha é a o- Vila Mimosa. O lugar da bagunça. Tinha sim. Você sabe que todo lugar tem essas coisas aí, né? E o cara, quando vai pro Rio de Janeiro, se o cara fica muito preocupado, o cara não joga. Porque lá o negócio o bicho é meio solto, né? E o Neto chegando lá, ele veio com a moral, só que o Castor falava o seguinte, aqui é o seguinte, vocês têm que vir para trabalhar. Eu vou cuidar de vocês, mas vocês têm que trabalhar, senão eu dou tiro na porra do joelho de vocês aí. Não tô nem aí, não. Aqui comigo eu boto para ferrar. O Castor falava. Então, nós jogávamos, mas todos nós tínhamos um certo receio, porque vira e mexe, os capanga dele, os seguranças, né, faziam visitas inesperadas na concentração, ver se realmente nós estávamos lá e tudo mais. Então a gente tinha uma certa... Era obscuro mesmo. Não, era obscuro. Não era assim. Você tinha que jogar, ganhar os jogos e se resguardar.
Cansei de, às vezes, na noite, estar lá em Bangu tomando um suco à noite, que é aquele calor desgraçado. Os caras, ó, meu, ó, aí, vamos pra casa que o doutor ficar sabendo, vai dar merda pra vocês aí, os seguranças falavam. E os seguranças ficavam rondando lá. Então, a gente era muito vigiado. E na Toca do Castor, que era a casa, ficava sempre um cara no portão da frente e no fundo. A noite inteira ficava dentro do carro lá vigiando. Então, nós éramos Então o vigiados. Neto não se criou muito. Não, lá, não se criou porque ele sabia que, vindo de São Paulo, que era um outro tratamento, lá em Bangu, especialmente com o Castor, a gente tinha que tomar alguns cuidados. Eu lembro, eu li o livro do Neto, é que faz tempo que eu li, não vou lembrar de tudo agora. Ele dava umas escapadas, às vezes, para comer também, pedir lanche. Isso aí ele dava um jeito. Ele dava um jeito. Pegar umas Coca-Cola escondidas e tal. É porque tinha lá tinha o regime, né, na concentração, onde nós comíamos na Toca do Castor, tinha a alimentação. Já regradinha, né? Já regradinha. Agora, Neto, teve um Roberto Biônico também, um outro jogador também que era fortinho, que foi do 15 de Jaú. De vez em quando eles davam uma escapada à noite para comer um lanche, uma pizza, né? Porque lá em Bangu, lá é famoso pelos lanches. É igual Osasco, né? Bangu é famoso pelos lanches noturnos. O pessoal saía para comer à noite. Eu li no livro do Neto, ele fala que ele arrumava, fazia umas terezas, o nego levava lanche e puxava. Pra puxar? Caraca, velho. Mas eu acho que isso é coisa de gordinho, né? Todo gordinho tem esse negócio de comer, né? Fora de hora. Né? Pode ver. Todo que é fora de hora. Comer fora de hora. Já tinha comido, 2 horas da manhã, tá dormindo, não quero um lanche. 2 da manhã, a hora ele tá dormindo, o cara quer um lanche. E depois pra queimar isso aí é mais difícil, pô. Até baixar vai dormir 4 E horas da essas manhã. histórias aí dos caras armados lá, o Gilmar? Não, esses caras... é o seguinte, o Castor, pela profissão dele de bicheiro, né? Ele sempre teve que se resguardar, né? Em termos de segurança e tudo mais, né? O jogo do bicho na altura no Rio de Janeiro era uma coisa muito frequente. E todos eles tinham uma certa liberdade, mas eles eram vigiados também. Então tinha que ter uma certa, né, uma logística para lidar com as coisas. Alguns lugares não podia andar, tinha limitações lá da área de cada um. Aqui é a minha área, não pode entrar. Então os bicheiros entre eles, que eu conheci lá, Capitão Guimarães, Carlinhos Maracanã, Emil Pinheiro, Luizinho Drummond, Tio Patinhas, era o nome dos bicheiros, né? E Castor de Andrade, que era o chefe deles todos, né? Castor de Andrade era o chefe dos bicheiros. E nós que trabalhávamos no Bangu, para nós reinava a paz. A gente tinha uma certa cobertura, qualquer coisa que acontecia, por exemplo, você toma uma blitz à noite. Galera do Castor, beleza, ó, acompanha os caras até em casa aí, que é a galera do Castor. Então a gente tinha um certo respaldo em relação a isso. E era muito comum nos times de futebol, o jogo de cacheta. Você sabe o que é cacheta? Jogo de baralho. Uhum. Jogar cacheta. E lá era comum, na concentração era comum. Então nós morávamos numa casa, tinha um portão lá na frente, uma piscina na frente, tinha uma área aqui. Naquele calor nós ficávamos ali jogando baralho na concentração, no sábado à noite. E nesse dia chega o Castor de Andrade. Ele abre o portão, Moisés aqui sem camisa, só de sunga e tal, e a gente jogando baralho na mesa assim, e o Castor vem andando. Castor na frente, de terno, eu lembro até hoje, terno azul, gravata azul, cara impecável. E 2 seguranças atrás. E a hora que ele entra assim, o Moisés fala, doutor Castor, como sempre elegantíssimo, né? Chavecando, como sempre elegantíssimo, né? Veio nos visitar. E olha, como sempre, doutor, vai arranjar aquele din-din pra gente fazer o joguinho nosso aqui. Aí o Castor veio andando, legal. Vocês querem um din-din? Eu vou arranjar o din-din pra vocês. Sentou na mesa igual a gente assim. Falou, Mildinho, traz minha pasta executiva aí. Aí os caras tudo em cima, né? Pasta executiva. Aí ele abriu a pasta, tirou uma mini metralhadora. E foi na parede e deu uma rajada. Nossa! Meu, só vi ele saindo correndo, largar as cartas. O outro correu pro fundo da casa. O Moisés ficou branco. Eu nunca tinha visto um tiro na minha vida. Eu falei, que é isso? Aí o Castor fala assim, vão se ferrar todo mundo, pô. Já me ferraram no jogo do bicho, ainda querem mais din-din. Vão, porra, cacete, vocês querem acabar comigo mesmo? Aí todo mundo aos poucos foram voltando, olhando assim. Não, mas como o jogo é bom e tá dando sorte, eu vou arranjar o dinheiro pra vocês. Aí pegou o dinheiro, jogou lá. Aí os caras voltaram, todo mundo tremendo e jogando. E aquele cheiro de pólvora. Eu falei, pô, eu nunca tinha visto um tiro de metralhadora. Aí ele falou, aí, ó, o que acontece com os caras? Cheiro de pólvora. Cheiro de pólvora. Aí os caras a jogando. parede toda furada. Meu, faz um barulho do caralho. Pô, também barulho do caralho. Porque tinha uma parede assim do lado da piscina, tinha uma parede que era um jardim. Eu sei que tinha um gato, o gato saiu miando pra cima, saiu correndo. Eu falei, caramba, que coisa horrível aquele tiro, sabe?
pequenininha assim, tirou de dentro de uma pasta. Aí guardaram lá, aí ficou uns tempos ali. Doutor, mas o que aconteceu com o senhor? Ah, hoje me ferraram no jogo, acertaram lá, tive que pagar 100 mil cruzeiros lá. Aí chega aqui ainda tem que dar dinheiro para você. Você pensa que eu sou o quê? Todo mundo acha legal ser eu, né? Mas se você fosse eu por um dia, vocês iam ver, vocês iam largar na hora. Vocês não sabem que merda que é ser isso aqui. Aí eu disse, não, doutor, mas calma. Aí ficou um tempinho lá, aí tomou um café com a gente, aí depois foi embora. Mas era muito comum ele ir lá e... ele sempre aparecia, os caras já viam o dinheiro. Mas com a metralhadora foi só essa vez. Foi só essa vez. Essa vez foi com a metralhadora. Eu nunca... Essa vez eu passei medo. Mas mas não sobrou um cara na mesa, saiu todo mundo correndo, vazou. Eu imagino que é o susto. O susto, porque ninguém sabia o que ele ia fazer. Pensaram que ele ia, né? O susto. É o susto. Cara, eu também, graças a Deus, também nunca presenciei. Já vi. Nunca presenciei nenhuma situação com arma de tiro. Mas nas gravações lá do Pânico, às vezes a gente fazia umas pegadinhas, fazia umas brincadeiras e fazia com bala de festim. Certo. Já assustava. A bala de festim é um negócio. De verdade, se for mais alto que isso, eu não sei como que pode ser, porque é muito alto. É que o tiro é seco, né? É seco e é muito alto. Imagina dar uma metralhadora. Mas eu pensei assim, pô, ele tá brincando. Na hora que ele pegou assim, eu falei, pô, só mostrar pra nós. ele só vai mostrar, né? Tipo assim, aqui pra vocês aqui, né? Não, ele virou. A gente tava aqui, a mesa desse jeito aqui, aquela parede ali. Ele virou pra parede assim, mas pra baixo, no chão assim, né? Que era um jardim, era grama. Foi pro chão assim, deu uma rajada assim, aqueles negócio voando pra cima. Assim. Na piscina, eu falei, o quê, meu? Eu fui primeiro a vazar pra cá, todo mundo correu. Aí, quando passou aquela fumaça, assim, aos poucos os caras voltando, colocando na cabeça assim. Aí o Moisés falou, pô, doutor, assim, o senhor arromba com a gente toda. Não, mas... porque quando tu faz o barulho, né, todo mundo... Aí depois tem essa parte, né, adrenalina, que né, baixa, assim, aí você vai olhar, aí tá aquele cheiro de pólvora. Cheiro de pólvora, eu falei, pedaço de parede. Foi isso aí, mais ou menos isso aí. Aí o doutor guardando lá um negócio, passando, os caras ajudando a guardar. Eu falei, pô, cada coisa, tinha que viver isso aqui. Pra quem nem era goleiro, olha só que eu tô vivendo. O Neto tava nisso aí? O Neto devia estar nesse aí. É mesmo? Eu nunca vi o Neto contar essa história. Eu não sei se ele já tinha chegado. O Neto também era se ele fala isso aí. Ele fala, minha Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu. Os orelhudos, ele ia falar. Os orelhudos. Mas eu não lembro se o Neto estava, não. Mas isso aí eu lembro muito bem, porque pô, eu falo porque eu era uns que ficou com medo do cara que ficou de primeira. Você tava a que distância dele com a metralhadora? Não, é o seguinte. Ele tava ali naquele banquinho. Tá, tem e vocês aqui na cacheta. 2 metros. E eu aqui na cacheta. Eu lembro que o Moisés estava aí. Aqui tinha o Oliveira, um zagueiro. Eu estava sentado aqui e aqui estava Marinho. Que era sempre a panela, né? A hora que ele fala isso, o Mildinho traz Ele bota tipo a pasta aqui, assim. Aqui. E eu tô aqui, ó. Eu sou o primeiro. Linha de frente. A hora que ele abre, assim, que eu falei, pô, ele vai pegar o dinheiro para dar pros caras. O Moisés já estava até contando, já estava até com a mão assim. A hora que ele abre, assim, eu vejo que tinha uns papéis, uma caneta, uns negócios, e eu vi o negócio. A hora que ele tira... Você até demora a entender, né? Demora a entender, que eu tô pensando que... A hora que eu vejo o que é mesmo que ele faz assim, aí eu sou o primeiro a fazer isso e já vazo daqui pra trás. Foi o primeiro a vazar. O cara vai matar o time inteiro. E eu já fico olhando de longe. Foi quando ele vira, vocês querem dinheiro? Então olha aqui pra vocês. Ele vira pro canto assim, pro chão. Nessa hora o Oliveira aqui, que era negão, ficou mais branco que essa coisa. O Moisés falou, pô, doutor, o resto da turma que tava aqui saiu tudo correndo. Os caras saíram tudo correndo. Mas você ficou na mesa? Não, eu fui primeiro a sair. A hora que eu vi o negócio, eu fui o primeiro a me esconder. Olha o machão aí, ó. Olha o machão aí, ó. Aí, a primeira hora que o cara puxou a metralhadora, ele já tava do outro lado. Eu ia fazer igual seja, mano. Na hora que assentou a poeira e fui voltando devagarinho. Você veio bem. Aí guardou, eu falei, agora beleza, mas realmente foi impressionante. Tem que bater palma pra essa história aí. Essa história aí. Porque, cara, hoje em dia a gente vê história de jogador de futebol, não tem mais graça. Nenhuma. Os caras vivem em outro mundo. Nunca vão viver o que o Gilmar viveu na carreira. Olha, o cara começou a carreira porque o goleiro ficou bêbado, não foi pro jogo. Aí ele vai pro jogo, aí ele chega lá, pô, agora é minha vez. Aí o Leão manda ele tomar no cu. Todo tempo de Palmeiras, manda tomar no cu. Joga, fica no Palmeiras, sai, vai pro Bangu. Agora eu tô legal. O cara puxou uma metralhadora. Ainda tinha que agarrar a bola. E ainda tinha que jogar. Porque era na véspera do jogo. O jogo era no dia seguinte. Puta que pariu, Gilmar. Mas que história, cara. Você não escreveu um livro, não, até hoje? Espetacular. Você não escreveu um livro, então, não, até hoje? Teve um amigo que me chegou e
perguntou algumas que coisas para fazer. mim e realmente ele falou, vou ver se eu faço um livro. Que tudo isso são histórias verídicas, eu não estou inventando. Que tem uns caras que vão contar história aí, os caras inventam. O Vampeta, Os caras... mas Não, o Vampeta, ele pega uma história que é um... ele dá uma que é um negócio desmembrada. desse tamanho aqui e Ele transforma fica num, assim, né? num livro desse tamanho. transforma água em vinho, dá lá. uma O engrossadinha. no Amaral cara. também gosta de... Mas assim- O Amaral gosta de... O Amaral Uma história. gosta. Então, mas normalmente essa história que eu vivi, e vivi muitas outras, né, com o Castor também, algumas até muito engraçadas, e algumas que eu vivi em Bangu, eu vivi porque eu estava lá, que se me contasse, eu também ia falar, pô, tenho dúvidas sobre isso, se realmente é verdade. Mas eu vivi umas coisas lá, essa aí foi uma das, né, mas teve outras também que, pelo amor de Deus. Pô, Mas Castor dessa é- aí nenhuma Dessa- ganha. dessa- Tem alguma pior que Não, essa? não. Não, se tiver aí, você compra. Não, pior Se que essa. tiver alguma pior que essa... Eu nunca vi igual essa, eu nunca vi que Essa não. aí não... Essa aí não... De sair rajada de Se metralhadora, Nunca vi, não tem. velho. num Não time tem. de futebol, né? Não, eu nunca vi Deve aqui. ter lá na Só Arábia se for lá, Saudita. já corta a mão, se Mas o cara perdeu o isso aí, pênalti. se tivesse algum colega que tivesse presente, né, podia endossar o que eu falei, porque realmente eu falo porque eu vivi, né? E eu não tenho motivo nenhum para inventar nada para ninguém, porque quem jogou no Bangu naquela época sabe. Tem o documentário aí. Sim, né? sabe que É, bom, eu não você assisti vê o documentário, ainda, você vê do que Eu ainda como não que eles vi, falam. cara. Alfinete, eu tenho a perguntar pra você, Gilmar. Reta final aqui, hein? Du? Como é que, então, baseado até nessa história da metralhadora, que medo do caramba, quando vocês perdem a final pro Curitiba, vocês ficaram com medo de uma retaliação Pelo mais Bangu, forte? né? Final é o Campeonato Brasileiro de 85. Eles perdem pro Curitiba. Vocês ficaram com medo de uma retaliação mais forte? Tipo, mano, esse cara é meio... Não, sei lá, sabe? eu vou falar uma coisa para você, Alan. O Castor, acontecesse o que fosse, ele sempre estava do nosso lado. Acontecesse o que fosse, ele sempre estava do nosso lado. Uma vez ele ficou puto. Nós empatamos o jogo com o Santos, ele ficou puto. A gente estava ganhando do Santos lá em Moça Bonita e o Santos que empatou, vocês foi 1-1, um empate com o Santos. Ele entrou no vestiário, tô envergonhado de vocês, mas pô, como eu sou homem de palavra, tô aqui o dinheiro de vocês. Pegou o bolo de dinheiro, jogou assim, ó, caiu tudo no chão, os caras tomando banho, só via neguinho catando, neguinho pelado, catando dinheiro assim, ó, juntando assim, porque tô com vergonha, mas promessa é promessa, ele jogou o dinheiro lá, uma das vezes que eu vi ele ficar puto. Das outras vezes, ele jogou contra o Curitiba, ficou de boa, tal, ficou chateado, porque esse jogo contra o Curitiba teve um gol mal anulado nosso. O Marinho fez um gol legítimo, Meu o Deus. Bandeirinha correu pro meio campo e o Romualdo anulou. Então, o Castor ainda ficou puto. Meteram a mão na gente, mas vocês foram homens pra caramba, valeu, tal. Ele deu moral pra Então gente. ele levou só pro âmbito esportivo. Levou pro âmbito esportivo. Essa da metralhadora é uma pegadinha que ele fez com É uma vocês, pegadinha, né? é uma Mas pegadinha. que pegadinha, Não, mas né? tudo bem, mas... É uma pegadinha, não foi nada Mas sério. foi uma pegadinha Foi uma que ele fez. Ele pegadinha. falou, deixa eu dar um susto nesses Deixa eu caras dar um aqui. susto Pra... nesses Esse cara ligeiro. né? Ele tinha muito disso, né? Então, ele... Na maneira dele ser. E quem viveu lá em Bangu nessa época, realmente é um time que... Bom, não é à toa que Fez história. é pô. documentário. Aí vira e mexe, todo mundo... história. Preciso parar pra assistir esse documentário. Já me cobrei várias vezes pra ver esse documentário. Pode ver que é muito legal. Tem depoimento lá do Macula, do Dé, do Marinho. Vocês vão ver que realmente o que uma história que eu falo, simplesmente é mais uma história, que o Moisés, o Castor era embaçado. Para encerrar, Gilmar, depois do Bangu, o que você decide fazer? Para onde vai? Aí depois do Bangu, eu fui vendido para o Nacional da Madeira, né? Lá um time do Funchal de Portugal. Suas duas grandes fases foram Palmeiras e Bangu. Palmeiras e Bangu. Né? Aí eu fui vendido para o Nacional da Madeira, lá em Portugal, né? Na época, fui para lá. Na época, a Bárbara nasceu, em 88. Nasceu lá em Portugal, não? Não, nasceu no Brasil, só que uma semana depois eu fui embora, eu só fui ver a Bárbara depois de 2 meses, que daí que ela ela era bebezinha. Era pequenininha. Mas ela ficou aqui. Mas ficou aqui. Não, ficou 2 meses aqui, depois foi para lá. Ah, foi para lá. Morava todo mundo junto. E aí eu joguei no Nacional da Madeira, fiquei lá, acho que 4 anos, depois voltei para o Brasil, voltei para União São João, depois voltei para Portugal de novo, para Chave, mais 2 anos. Aí me naturalizei português, joguei como português esses 2 anos, e aí voltei para o Brasil. Aí no Brasil joguei Juventus, 2 anos. Aqui ó, na rua de trás aqui. ó. Falei para você, eu vinha treinar aí, joguei no Juventus. Aliás, fui muito bem tratado aí, fizemos um bom time. Meu time era eu, Fernando Diniz, Sangalete, Oh. Anderson Lima, era esse time. Anderson Lima, um time É, bom. era esse Sangalete jogou no Sangalete, Corinthians. Sangalete do Guarani. Corinthians, É, entendeu? Fernando Diniz. Fabiano, Fernando Diniz. Fernando Diniz já mandava todo mundo tomar no cu. Já manda, já já era do mesmo jeito. E teve um dia que nós começamos a digitar o Fernando Diniz, que o apelido dele era Cérebro, né? Que ele tem aquela testona. Não tem um desenho Cérebro? Tem. E eu e esquerdinha, a gente agitava. Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. E aí, o Fernando Diniz estava um dia lá que
tinha perdido uns gols, tava meio puto, tava meio assim. E eu esquerdinha, olha o cérebro, olha o cérebro. Aí ele, pô, vamos tomar no cu. Pô, caramba, não tem outras pessoas sem o saco, não tem que ficar me enchendo o saco, só de mim. Aí o esquerdinha, o cérebro tá meio bravo, não vou mexer com ele não. Mas ele já era meio invocado. Fernandinho sempre foi meio rabugento. Né? Ficou mais rabugento ainda. Dá pra perceber. Agora é um rabugento com dinheiro, né? Agora é o senhor rabugento. Mas queria ver se ele tivesse lá no Bangu, se ele ia fazer lá no Bangu, nem aí. quando só o Castor pegava ele no canto, ele ia ver que era bom. Rajada lá. Mas é o perfil dele. Então, piruleta. joguei no Juventus, aí depois joguei na Ponte Preta também, São Caetano, e parei no Esportivo de Bento Gonçalves. Na Ponte, como é que foi? Na Ponte foi legal, gostei da Ponte também, é cobrança do caramba. Torcida lá, você perde jogo ou empate, cara. eles vão querer bater em você, vão lá e cutucam os carros com as varas das bandeiras, eles são bravos lá. Tranquilo, né? Uma carreira sem sem nada, sem grandes emoções. O cara dando paulada. Uma vida flat. E todo mundo quer ser jogador. Uma vida flat. Você vê como é que é, né? Uma vida flat. Esse lado aí ninguém quer. Mas uma vida flat. Em Portugal foi gostosinho. Gilmar, Portugal, clima bom, Europa. Não, Portugal até que... Deu pra se livrar do trauma das rajadas. Não, Portugal foi, mas fizemos um time bom, ganhamos do Porto nas Antas, que é difícil pra caramba. Tá vendo? Fazia 70 anos que o Porto não perdia. Ganhamos. E depois no São Caetano? Aí depois no São Caetano... Você não pegou aquele timaço no São Não, Caetano? peguei no São Caetano, um ano daquele time. Você pegou? Nós do subimos, Ademar? do Ademar, Gilson, Magrão, essa turma toda. César. Claudecir, César. Só que eu tive um ano antes, nós não subimos, nós perdemos a subida por União Barbarense. No ano seguinte subiu. Aí você fica lá, depois é que vai o Silvio Luiz? Depois que vai o Silvio Luiz, depois do meu lugar. Olha só, velho. Foi o Alex primeiro, um goleiro que era do interior aqui, um loiro, depois foi o Silvio Luiz. Acho que 1 ano ou 2 anos depois. Nós chegamos à final, mas nós não subimos naquele ano. Nós perdemos por União Barbarense, subiu a União Barbarense. Aí dali eu fui para Ponte Preta, e da Ponte Preta eu fui para o Desportivo de Bento Gonçalves. Eu tinha 45 anos, foi o último time que eu joguei. Em Bento Gonçalves, terra do vinho. Terra do vinho. Já fui lá para Bento Gonçalves. E eu morava lá é bom, hein? E eu morava com um cara que era crente, ele queria ir para a igreja e eu queria beber vinho, não sabia o que fazer. Falei, levava o vinho para a igreja. Mas não, até porque até Deus bebia vinho, né? Lógico. Claro. Jesus fez lá vinho pra caramba. Só Jesus e Vampeta fez, só os dois até hoje. Só o meu colega não queria lá. Eu falei, pô, André, você, né, tudo bem. Mas foi o último ano, foi muito legal lá. Peguei a chave do Grêmio, joguei contra o Grêmio lá. Foi bacana, foi uma despedida muito legal, né? Já tava... Então você foi igual o Fábio aí, do Fluminense, fui até 45. Gilmar, para fechar, quem foi o técnico que tinha que ter te levado para a seleção? Tele Santana. Foi o Tele? Foi seu Tele. Em 82. 86. 86. 86 eu fui vice-brasileiro, fui melhor jogador do campeonato, fui 5 vezes da seleção da rodada. 86. Foi o Carlos e quem mais para aquela? Acho que foi o Leão, né? O Leão vai de novo. O Leão vai de novo. Ainda bem que você não foi, então. E o Valdir falou, pô, era o Gilmar que tava bem. O Leão vai, é verdade. O Leão já, né, veterano, né? O Leão ia encontrar ele lá e falar... Imagina você chega lá... Pessoal, outra vez você. Acho que é por isso que eu não quis ir. De novo, caralho, velho. O Leão ia falar, pô, você de novo aqui. Você viu como as coisas... Esse cara é chato outra vez, mano. Esse cara que nem era goleiro, tá aqui enchendo o saco de novo. Até na Copa do Mundo, cara. É verdade, o Leão vai pro 86. O Leão vai, então... Era só 2 que ia antigamente? Não, iam 3, mas foi o Leão, o cara... Não, era já o Leão, que inclusive em 70 o Leão vai com o terceiro, né? Se foi esse Gilmar, o outro Gilmar, homônimo meu, e também que tinha um Gilmar no São Paulo, também tinha um. O Rinaldi. Bigodinho. Pode até ser que foi. Mas não, eu lembro, o Rinaldi ele vai em 94. Então, também, mas aí... Não, ele vai em 94. Mas não foi o Leão 86, ou foi Valdir Pérez? Vamos ver aqui, ó. Puxa aí, Alfinetinho. Ou foi Valdir Pérez? Vamos ver aqui pra gente encerrar aqui. É Valdir Pérez. Ai, cara, que engraçado. Pode ser Valdir Pérez. Só faltava, puta que pariu. Você de novo aqui, por isso que eu não quero... De novo, você tá aqui na Copa. Até aqui na Copa, você vem Por que você acha que o Tele não te levou? Você teve a oportunidade de falar com ele antes dele falecer sobre isso? Não tive. Em algum momento, porque o Tele também era outro rabugento. Rabugentíssimo. Eu falei Por isso que ele se dava bem com o Leão, acho. Eu falei com o Valdir de Moraes, que o Valdir de Moraes falou assim, pô, Tele, era o Gilmar, era o nosso Gilmar aqui, você tinha que levar ele. O Valdir falou pra mim, que a palavra dele. Não sei se ele falou pra me agradar, mas ele falou isso. Falei pro Tele, era o Gilmar, porque o Tele tava fora na época. Na época,
em que o Bangu estava bem pra caramba, que foi em 85, em 86 foi a Copa. Então, quem vai bem em 85, naturalmente, marcou o passaporte para ir. Com certeza. O Tele estava na Arábia, parece, disputando lá uma coisa. Então, ele não acompanhou direito. Então, as pessoas que foram, as indicações feitas aqui, foi de cara que estava aqui olhando e passando para ele. Entendeu? Então, eu acredito que ele não tenha... Porque ele soubesse que era eu. Porque ele levou para a seleção a primeira vez. Eu fui para a seleção de novos. Foi eu e Marola, aquele goleiro que era do Santos. Certo, Antigamente. certo. Teve uma seleção de novos, o Cotelê me convocou, eu e ele. E seria justíssimo você seria ir, justiça né? ele. Porque Bangu, chegou na final. Verdade, chegou na final. Teve a seleção da rodada, eu tive por 6 vezes consecutivo. Então, o momento era aquele. Só que assim, né? No futebol nem tudo é o que a gente quer. Nem tudo é muito justo, às vezes, no futebol. Né? Mas isso não aconteceu com muitos jogadores. O Alex não foi com uma Copa do Mundo. O Alex entendeu? não foi. Isso é muito normal. Foi o Kaká, porque o neto do Filipão... Tudo bem, mas o Kaká ainda era um jogador que tinha... Tinha 18 anos. Mas o Alex... Eu vou falar um cara só, porque dá pra gente falar 500. Sim. Mas o Alex não ter jogado uma Copa do Mundo... O Alex era monstro. É um negócio... Então a história conta assim, que nem todos aqueles que realmente mereciam foram, mas a até história porque dessa só dava pra ir 3, né? Até porque se não fosse, não tínhamos contar a história hoje, né? Isso é bom pra conta história boa, hein, Gilmar? claro. Quem foi o outro goleiro da Copa de 86 foi o Paulo Vitor do Fluminense. Paulo Vitor. Pronto. Que foi o cara que também chegou nas finais com a gente, né? Que estava no Fluminense. Muito bom goleiro, por sinal. Paulo Vitor. Pô, tem que aplaudir o Gilmar aqui. Isso aí. Sem rajadas. Que história de vida, hein? Que história de vida, hein, Gilmar? Que história, hein? Rapaz, escreveu as ela cartas voando. ela vem meio na contramão de quem faz a base, vai subindo. O negócio foi meio tortuoso, né? Mas dá certo também, né? Foi o destino, né? O importante é dar certo no final, E né? deu certo pra caramba. Graças a Deus. Só teve um Foi defeito. uma honra não pra jogou gente. no Corinthians depois. Jogou que tava- antes. Não, mas consagrado. Antes tinha que ter ainda. Como é que voltado foi pro lá Corinthians, pra né? gente encerrar? O quê? Quem que te mandou embora do Corinthians? Então, quando me viram jogar em Osasco, o Cabeção que eu falei, o Cabeção era o treinador do O Corinthians. Baianinho já tinha... Já tá Não, já tinha- é que assim, não. Nessa época o Baianinho tava também. Só que é o seguinte, a gente quando é moleque, você joga em um monte de time. Você não é fiel a um time. Isso, Você joga aqui, joga na vila ali, joga na escola. Você vai jogando, você quer jogar. Ó, tem jogo domingo, você pega e vai. Ó, tem jogo sábado, tem 3 jogos, você vai nos 3 jogos. E nesse dia me chamaram para fazer um jogo na Portuguesinha do Baiano, que era o outro dono do time, o seu Hortêncio. E eu fui jogar, que era contra o Corinthians. Aí me viram jogar, pô, esse moleque tem talento. Aí arranjaram lá as passagens, tudo, e eu comecei aí no parque, lá no Terrão, como é que chama? Famoso Terrão, né, do Corinthians. Parque São Jorge. Parque São lá, Jorge. E eu comecei lá. Então eu fiquei lá durante 2 meses. Que a dificuldade de Osasco, que trem pra ir, aquela coisa toda. Nossa, treta, hein? Aí depois de 2 meses, o Cabeção me chamou e falou, foi bem assim, foi bem categórico. Eu gostei de você, só que aqui no Corinthians a gente tem um padrão, olha o tamanho dos meninos. O Solito já batia a cabeça na trave, já é 1,94 m. Eu, com meu 1,80 m, estava meio apertado. E eu falei, não, obrigado, agradeci e saí, né? Então foi minha primeira experiência, meu primeiro time, minha experiência com times profissionais foi no Corinthians. Aí, tá vendo? Não é à toa. Corinthians. É ele, Corinthians, o Marcão, É. o Everton, agora esse Carlos Miguel aí. Não, o Carlos Miguel fica no Palmeiras, fica lá. Que ele virou Pode ficar. casaco? Ele era do Corinthians, agora virou casaco? Virou. Deixa ele pra lá no Vou Palmeiras. te falar, viu? Ô, Gilmar, muito obrigado, Gilmar, viu? Uma espetacular, honra aqui velho. ter passado esse tempo com você aqui. Legal, espero que Essa tenha história sido... da rajada, eu vou lembrar. Espero que tenha sido bem produtiva a nossa vinda aqui. Foi Muito incrível. obrigado Não, muito pelo legal. carinho, tá? Acho Agradecer. muito legal também o pessoal poder conhecer tua história. Né? Já conhecem, mas quem não conhece, É porque assim, poder né? saber a vida do verdadeiro jogador de futebol. porque É essa aí. Porque o cara ele fica limitado às 4 linhas, né? O cara ou agarrou ou não agarrou, foi bem ou foi mal, mas não sabe a construção até você chegar ali, o que você passou para poder... Processo, Processo. a trajetória. Deixar a filha né? recém-nascida aqui Deixar no a filha. Brasil. Entendeu? Ela nasceu depois de 5 dias, eu fui embora. Você jogar sem contrato, você entrar em campo desacreditado e de repente você conseguir virar o jogo. Então, é isso. Então, a vida do jogador é feita de desafios. Ver o pipoco dos tiros. O pipoco dos tiros, né? Entendeu? Passar por essas coisas, o pipoco dos tiros, você entrar em campo achando que você vai ganhar, de repente você toma um invertido e perde um jogo, de repente se você é responsável ou não, mas você tem que pagar o preço. Então, a vida do atleta é assim. Depois que passa, Alfinete, a gente lembra dos bons momentos, as coisas são engraçadas, mas quando você está vivendo ali, realmente é um bocado complicado, porque ele pode interferir no andamento das coisas, né?
Então, Parabéns, Gilmar. Parabéns pela sua Espetacular, carreira, Finetinho. né, como jogador. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, atenção. E como pessoa também, essa sua simpatia, essa sua sinceridade. Pode contar comigo aí sempre que É precisar. muito bacana ter mais uns amigos que eu fiz aí. oportunidade. Espetacular. E aqui não vamos puxar a metralhadora, fica tranquilo. Valeu. Fica tranquilo. Certo? Valeu. Gente, obrigado em nome da Lead Travel. Uou. Em breve, novidades sobre a Copa do Mundo 2026. papai, ó. Você que quer Pum, pum, presenciar, ver lá de perto uma Copa do Mundo, uma experiência muito legal. Em breve vou passar para vocês. E a nossa querida BetSul, sua bet de norte a sul, Sempre. com depósitos a partir de R$1 para você já começar a se divertir lá na BetSul. Tem cashback todo dia. Jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Em breve estaremos de volta com mais um Deus Zebra, certo? Sempre a Finetinho que é nóis. Valeu, Alan. Ah, o áudio lá. Não, o áudio caçamba. Deixa pro próximo programa, é melhor, né? Então no próximo nós vamos mostrar. Ou.